Palmeiras sobe muito o nível esse ano, né, gente? Vamos encerrar a carreira de jogador para servir de exemplo. Para. O São Paulo, pra mim, deu os tiros mais certos, né? Lá que o Flamengo fez um grande jogo e que jogou muita bola e perdeu de 3-2 do Lanús em casa, se entrar nessa pilha, é tudo com o adversário que é. O Palmeiras tá aqui adorando, tá aqui, ó. Deixa sobrar, deixa os caras em crise que vai ficar bom pra gente. Mas só o salário do Paquetá custa o time inteiro do Lanús. Pode parar com o mimimi. O time jogou mal demais e pronto. Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao PalpiteCast, o seu podcast oficial de futebol. Aqui não tem mimimi, aqui é opinião autêntica, aqui é futebol raiz. E como falar de futebol é sempre muito gostoso, tem aquele papo de amigo, aquela troca de ideia, aquela resenha, eu trago de antemão meu grande amigo Paulo Arnaldo, grande Fala, PA. Marcelão. Estamos de preto hoje, ó, combinando, hein? Homenagem ao Mengão, né? Ai, Pelo amor de Deus. Ai, meu Mengão, Flamengo. Coração aí do Ai, Marcelo. vai me matar do Tá coração sofrendo. desse jeito. Salve, Marcelo. Mais uma semana aí com o PalpiteCast, com muitos assuntos de futebol. Estive no jogo do Campeonato Brasileiro pela Litoral News, né? Palmeiras e Fluminense, um jogaço. Belo Que jogo. de futebol, hein? que jogo. Eu desci depois lá pra coletiva. Falei com o Zubeldia, né? Pegou nos cachos dele ali, passou um carinho nos cachos do cara. Ó, ele é bem simpático, quero fazer um elogio. Mas não exagera, né? Ele foi bem simpático, bem solícito, atendeu bem lá a nossa empresa. Diferente, né, da beira do gramado, que ele fica meio transtornado. E eu fiz uma pergunta pra ele, o que ele tinha achado do jogo, tudo, que foi um jogaço, tudo, e ele deu uma bela de uma resposta, foi bem bacana. E tivemos essa decisão, né, da Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira. O Flamengo não conseguiu superar o Lanús, né, na prorrogação. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Impressionante, né? Se você vai parar para fazer essa análise desse jogo. Gostei muito também do jogo do Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Fluminense. Palmeiras e Fluminense. E gostei muito do Santos. Neymar. Você tá esperançoso ainda. O Muricy tem uma frase: futebol é quarta e domingo. No domingo aposentaram o Neymar. E ontem ele praticamente Pra mim não voltou. mudou muita coisa. Eu vou ser bem sincero pra você, brincadeiras à parte, nem 8, nem 80. Sim. Semana passada que eu continuei defendendo, eu acho que o Neymar, se tiver bem fisicamente, 100% ele não vai estar. Mas se ele tiver condição de buscar o melhor dele na Copa, ele tem que estar no grupo. Afinal, são 26 jogadores. Cara, se com 22, 23 a maioria nem entrava, pô, leva 26. Se o Neymar estiver bem, estiver ótimo. Ouvi o Renato Gaúcho falando isso. Pô, ele pode ajudar 15, 20, 30 minutos se ele não tiver 100%. Mas se ele tiver 100%, se você conseguir atingir isso, mas o Neymar é uma presença que eu ainda acredito que ele vai para a Copa do Mundo. E cara. no jogo lá da Vila Belmiro contra o Vasco, foi o talento do Neymar, né? Nos dois gols, né? Isso, Principalmente o segundo gol. Cara, o que a gente fala, e a gente não pode esquecer é o seguinte, a gente sempre repete isso aqui, né? Discutir o Neymar tecnicamente é não conhecer futebol. É assim, o Neymar tecnicamente é um dos maiores jogadores, não do Brasil, da história. Acho que isso é indiscutível. Dribla de direita, dribla de esquerda, chuta bem, bate bem na bola, tem velocidade. O que você discute é decisões erradas que o Neymar teve ao longo da carreira, principalmente noite mal dormida, essas coisas assim, O poker. fizeram ele se desgastar além fisicamente, né? Então, hoje, apesar de eu achar ele um grande jogador, ele, por exemplo, você vai colocar ele perto do, sei lá, do Cristiano Ronaldo. Tudo bem que é biotipo diferente, mentalidade diferente. O Cristiano tem mais de 40 ainda. Joga. Ainda joga num nível. O Neymar, muito bom. tecnicamente, para mim, é mais jogador que o Cristiano. Mas fisicamente, o Cristiano tem quase 10 anos a mais que o Neymar e ainda apresenta um nível de competitividade maior ali que o Neymar. O cara não fica fora dos jogos, o cara tá sempre bem fisicamente. Então é isso. Agora, discutir tecnicamente o Neymar, pra mim, é um dos dois. Ou você tem algum tipo de rixa por outros temas com ele, eu não vou aqui entrar na discussão, porque eu já falei disso 1000 vezes, ou você não conhece futebol. Não tem outra explicação. O Neymar, tecnicamente, é muito bom. Agora, que Neymar a gente pode esperar? Se o Neymar tiver num 70%, não vou falar 30%, que não vi se o Vampeta tá falando, 30% também não dá. Mas se ele tiver 70%, 80% da capacidade dele, ele é um jogador importante na Copa do Mundo, ou pelo menos deve estar lá para ajudar. É assim que eu penso. Agora, será que ele vai conseguir? Se ele conseguir daqui até a convocação se manter no nível da partida contra o Vasco,
para mim, certeza que ele vai estar na lista. Agora, vamos esperar, né, Pé? Para mim também, mas eu ainda acho que ele tá distante da seleção. Ah, sim. Eu acho que o jogo desta quinta-feira ainda não é um jogo que convence, justifica, ou que muda, a gente tem que olhar como um todo. E mesmo na partida contra o Vasco, a gente tem que ver como que ele se comportou durante o jogo. Ele teve lá os momentos dele, porque ele é um jogador extremamente talentoso, né? E eu coloco aqui dúvidas do Neymar, mas eu sou das pessoas que mais torce para que ele esteja bem, que ele esteja na Copa. Ele é um grande jogador, né? E aí, quando você olha a capacidade técnica dele, assim, é indiscutível, né? E aí temos também para falar do São Paulo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, ao Junto lado com o do Palmeiras, Palmeiras, né? né? Com É, 10 pontos ganhos. E olha o que a gente estava falando isso são só destaques rápidos, né? Mas a gente está falando isso aqui nos bastidores. No Campeonato Paulista, a gente aqui, desde o ano passado, fala, o São Paulo ano que vem, se não trocar diretoria, isso aqui eu falei 50 vezes, você reforçou, vai ser rebaixado. Vai brigar contra o rebaixamento. E aí, a gente sempre fala, a diretoria tá com problema, tem um racha de atletas, comissão técnica com a diretoria, se não cair, se não resolver, vai ter um problema. Você vê que milagrosamente estavam falando assim, cara, foi mudou da água o pro presidente vinho, né? sair, o São Paulo ganha na próxima rodada, o São Paulo é o líder do brasileiro ao lado do Palmeiras, vem fazendo um campeonato brasileiro muito bom, e não é na sorte, vem jogando bem, né, conquistando bem os resultados, né, e é um semifinalista do Paulista. Vai pegar o Palmeiras? Aí você vai falar, poxa, mas mas o Palmeiras, vem cá, hoje é o melhor time do Brasil. No atual momento, é o melhor time. O Flamengo é parelho com o Palmeiras, mas nesse momento, para mim, o Palmeiras é o time a ser batido. A gente tem uma outra discussão aí, hein? Qual delas? Falando em Palmeiras, falando em Flamengo, você levaria o Andréas Pereira ou o Paquetá, hein? Ah, levaria os dois pra seleção? Não, se tiver que... Ó, a pergunta é bem... Eu tenho uma vaga para os dois. Quem eu gosto mais? Não, quem que você levaria para a seleção? Não, é o que você gosta mais. Cara, o jogador que eu gosto mais é o Andreas. Eu gosto mas muito quem dele. que você acha que tá no melhor momento? Eu gosto muito dele. Mas eu acho, assim, se fosse para levar um ou outro, eu preferia levar o Andreas. Mas eu acho que o. Ainda vai o Paquetá? Não, vai levar os dois. Acho que o Ancelotti leva os Você dois. acha que vai levar os dois? Acho que leva os dois. Essa é a questão. Acho que os dois estão na lista. Acho que são dois nomes certos na lista. Eu acho o Andreas um grande jogador. Cara, ele teve aquela falha quando E ele ele tava tá no num Flamengo. momento muito bom. Ele tecnicamente, ele é muito diferente. Agora, eu prefiro ele, eu não gosto dele, eu não acho que ele seja também aquele meia que pisa na área para fazer gol, cara. Então, assim, nem o Paquetá também não é, mas um pouquinho, tem um pouco mais dessa característica, né? Eu acho que ele é mais aquele meia mais criativo, um jogador moderno, que ajuda na marcação, participa do combate. Também não gosto dele jogando muito lá atrás, né? Muito lá perto do gol. E ele tem jogado, às vezes, no Palmeiras, porque o Maurício é que faz a... Mas voltando ao São Paulo, mudou da água pro vinho, né, Marcelo? Impressionante. Assim... E a gente fala muito... E ainda os bastidores seguem, porque semana passada teve um movimento de novo, enfim. Mas acho que o São Paulo, com o presidente interino, o vice-presidente, o Arry Maris, né? Assis, ele conseguiu tomar ações pontuais, ele está conseguindo ajeitar a casa. A vinda do Rafinha também tem uma certa contribuição, e as contratações pontuais do São Paulo, que também colaboram para que o São Paulo comece a ter uma campanha muito boa. Está ali num confronto contra o Palmeiras, por isso que a gente chegou no Palmeiras, né? E acho que está 60-40. Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Mas o São Paulo tem chance, sim, de desbancar o Palmeiras e ir para a decisão, tem essa possibilidade. Então vamos ver. Mas muito boa a campanha do São Paulo nesse começo. E o Corinthians, PA? Olha, é o seguinte, pincelada em todos, o Corinthians está prestes aí para confirmar, né, a contratação de mais um jogador, o Jesse Lingard, que é um meio-campista inglês que passou pelo futebol da Coreia do Sul, estava, né, num clube lá em Seul. E um tema também que foi muito debatido pelo lado do Corinthians nessa semana, que foi a questão da ausência do Yuri Alberto, né? E a gente vai falar um pouquinho de uma declaração do Dorival em relação a utilizar o Memphis como um centroavante. E esse é um assunto interessante para depois a gente abordar, lembrando que o Memphis atua na seleção holandesa como um centroavante. A grande questão aí, PA, eu acho que até para...
você sabe qual é a minha crítica em relação ao Memphis. Eu acho que ele é um jogador que ele se movimenta muito pouco ao longo do jogo. De repente, Ele é seja meio- um lugar Por isso bom que pra ele atuar, eu né? acho que essa posição é excelente É. para ele. A questão é que o Yuri, ele é um cara. Eu tenho muitas ressalvas ao ponto de vista técnico sobre o Yuri, mas eu acho ele um jogador extremamente útil. Já te falei isso. Porque ele tem presença Eu também física, acho. ele é forte, ele é um cara que ele corre o campo todo. Só que Ele não- marca muito bem a saída de ele bola. marca, ele pressiona, ele é um atacante realmente que tem o seu Voluntarioso. valor, né? Agora, ele não é um primor técnico, né? Ele perde gols absurdos, às vezes ele tem uns domínios de bola que chegam a ser engraçados, né? Em determinado momento. Às vezes você olha o Yuri, eu não sei muito bem se é... Às vezes ele é 880, né? É essa a questão. Você matou a charada. Às vezes eu olho e falo, caramba, que domínio, que... Aí de repente ele dá uma canelada na bola, aí você fala, cara, que jogador é o Yuri? É o cara que... Deu a canela de aquela canela, canela ou feia, aquele que dominou bonito. ou aquele cara que fez um gol difícil, ou aquele cara que perde uns gols absurdos. Então, ele é um jogador meio imprevisível nesse aspecto, né? Mas uma coisa é certa, ele é muito voluntarioso. Ele é a cara do Corinthians nesse aspecto. Sim. Por isso que a torcida do Corinthians vive em amor e ódio com ele. Porque tem jogo que ele sobra, faz o gol, e tem dia que ele perde bolas ridículas, que ele tropeça na bola. Então, ele tem essa questão de 880. Mas eu acho ele, ao lado do Garro e do Carrillo também, agora dos meninos também, do Bidon e do... É a estrutura do o Corinthians, Bidon. né? O André, né? O André também. André, eu não acho tanto... Assim, tem muito corintiano que fica bravo quando eu falo isso. Eu não acho que o Corinthians depende do Memphis. Não acho. Eu acho que tem jogador muito mais importante que o Memphis hoje no Acho que Corinthians. o corintiano não fica Né? bravo com você, não. Acho É. que o torcedor do Corinthians tem ciência disso. Eu entendo. Eu acho que, por exemplo, o Garro é um jogador espetacular. Esse sim. O Yuri faz muita falta, e faria falta para qualquer time que ele, pela composição, pelo jeito como ele joga. Você quer saber? O Yuri era para ter ido pro Palmeiras. Negociou muito tempo, quando foi pro Corinthians, parece que foi um veto ali do Abel. Eu imagino que hoje, quando o Abel olha o Yuri, ele deve sentir falta. Por quê? Porque é o jeito do jogador que ele gosta, cara. Que ele é muito voluntarioso, ele briga, ele ajuda na marcação, ele corre, ele tem muita velocidade. Pro tamanho dele, ele é um jogador muito rápido, né? Tem força. Então, assim, é um jogador muito útil, cara. Então, é um primor técnico? Não. Vamos botar ele na prateleira de craque? Não. Mas vamos colocar ele de um jogador extremamente útil e que é fundamental para mim do Corinthians. O ataque do Corinthians, ele e o Garro são os dois principais jogadores na minha ótica. O que você Também, acha? não, pra mim também, acho que você falou tudo, né? Acho que o Yuri Alberto, quando ele se ausenta, né? Ele também é um jogador que costuma se lesionar com uma certa frequência também, né? Então ele faz falta Até no pelo Corinthians. estilo, né, Pia? É. Briga muito, né? Justamente. E por não ter um porte físico assim, né? Ele fica mais vulnerável, mais suscetível, né? E o Corinthians tem o Guinegão, que eu ainda acho que é um jogador que está numa curva ainda de amadurecimento. Tem os seus altos e baixos também, mas achei interessante esse posicionamento do Dorival, porque ele tem outras opções de atacantes de lado. A gente vai falar quando chegar lá no tema, a gente vai discutir, vai detalhar um pouquinho mais. Talvez seja uma solução muito viável e boa para o Corinthians nesse momento. Sim, sim. E Para cara, suprir justamente a ausência do Yuri. Sim, e você falou de um novo reforço, o Lindgar, né? Jogador que jogou Copa do Mundo, salvo engano, 2018. Copa do Mundo da Rússia, Da 2018. 2018. Né? Ele marca um gol na goleada da Inglaterra contra Panamá, acho que foi 6-1, né? Ele marca um dos gols, sofre um pênalti. Ele tem, assim, ninguém tem ideia de como que ele está atualmente. Tá na China, né? Tava na Coreia. Na Coreia, perdão, na Coreia. Coreia do Sul. E tá fechando, é mais um conhecido. Jogou com o Memphis, né? Então é mais um conhecido, mais um amiguinho do Memphis Aquela que vem aí pelada, pro amigos do Corinthians. Memphis. É. Pia, eu vou te falar honestamente, não estou falando do Lindgar direto porque eu não tô assistindo. Tô sendo mentiroso se eu falar que tô vendo ele jogar atualmente. O que eu penso? Ninguém tá vendo ele, né? Ninguém sabe dele? Mas o que eu, Marcelo, penso? Cara, eu não traria esses jogadores, cara, europeus, fim de carreira. Eu não gosto, cara. E ele tem 33 anos, ele não é tão veterano assim. mas, É cara, que atualmente quando já é 33. espirrado da Europa, você já começa a ficar pensando meio estranho. Porque, cara, você vai pegar o Rames, andou aqui, tudo bem. Ah, mas ele é colombiano. Não, mas é jogador que se brilhou no futebol europeu, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Ele vem sem custo. Cedric, Pro olha, o Corinthians. Cedric veio pro São Paulo sem custo, a torcida odeia ele. Não, ele veio sem custo. Eu acho pouco provável que o Corinthians vai precisar dele. Eu acho. Então, aquela contratação, agora assim, vai resolver o problema do Corinthians? Na minha ótica, não. De verdade. Queria, se fosse o seu time, você queria? Não é o tipo de jogador. E aí eu vou voltar para um tema que a gente falou de São Paulo. Eu
entendo que Corinthians e São Paulo tinham que ter a mesma estratégia. É o que? É jogador com muita saúde e com muita fome. Mais do que o cara com nome, mais do que o cara... Por quê? Porque você não tem como concorrer hoje no mercado. São dois times financeiramente quebrados. A gente tem que ser sincero. Então, quem resolveu o problema do São Paulo? Mas acho que no fim o São Paulo e o Corinthians adotaram a mesma linha. Sim. A exceção está sendo essa e... essas e contratações que a gente... E o Zacarias também, que eu não sei como é então, que vai estar lá. também. Essas contratações, eu não sei se é coisa de empresário, de verdade, às vezes né? Ou é alguma coisa que você quer fazer mídia. Mas assim, eu não acho que agrega. Que nem o Cedric no São Paulo. O São Paulo teve o Juan Fran morto, chegou aqui morto. A gente falou aqui do próprio colombiano lá, O Rames o Rames Rodrigues. E eu vou te falar mais um monte. O São Paulo pegou vários, o Corinthians também. E os caras chegam aqui e não dão chute na bola. Porque é o cara que já tá no final de carreira. Não é um cara... O São Paulo trouxe o Jamal Lewis lá. Também não deu um chute na bola. Entendeu? Assim, Nossa, olha, Lewis. eu tenho um certo cuidado com esses jogadores, diferente do Memphis, vamos para um exemplo, né? Memphis é um cara que tinha um nome, que estava razoavelmente, apesar de eu ter muito questionamento dele, né? Falo porque eu acho que o futebol moderno é realmente difícil caber um jogador com tão pouca movimentação como ele, mas, enfim, ele fez alguns gols decisivos. Agora, sei lá, eu acho que... se os caras não atrapalharem, já estão fazendo já estão fazendo. Não sei qual é o salário desse se cara. Se conseguir agregar em algum momento, né? Mas assim... eu concordo com aquilo que você disse. Mas, por outro lado, o Corinthians também fez contratações mais ou menos na linha do São Paulo. O próprio Alan, né? O Gabriel Paulista. Bom jogador, inclusive. Então, assim, acho que o Corinthians tem ali jogadores interessantes que também traz nesse mercado. O São Paulo, para mim, acho que deu os tiros mais certos, né? Danielzinho, mudou o time, né? o Lucas Rabon e o Cauli. Então, para mim, acho que as três contratações... O Cauli ainda a gente tem que esperar um pouco, mas os outros dois já, assim, fato consumado, né? Mas assim, ainda que o Cauli não deu certo, a aposta é certeira. Aí que tá. Porque você tem um jogador que ainda não jovem, é o cara que tá querendo, que veio no momento, que já jogou bem, tava no momento ruim, porque se não for nessa condição também, você não consegue trazer. Você não tem dinheiro. Então, assim, eu acho importante. E jogadores do Mirassol, que, pô, os caras, você sabe que o Mirassol é mais ou menos o São Caetano lá na década de 2000 e pouco, que aí os times grandes, o São Caetano achava os jogadores iam bem, o São Caetano não conseguia segurar e servia como base. Teve o Claudecir Magrão e Dininho no Palmeiras, você teve o Mineiro no São Paulo, você teve muito jogador ali, e tô falando, né, só alguns aqui, você teve o Marcelo Matos no Corinthians, né, você teve vários jogadores assim que saíram dali, e eu acho que o São Caetano, o Mirassol hoje tem essa estrutura, né, que consegue achar jogadores ainda muito a fim de aparecerem para o mercado, dispostos a correr. E, pô, você vê esses dois meninos que vieram lateral muito bem. Faz tempo que eu não vejo lateral. Ele pode cair? Pode, mas não foi um grande investimento. Mas até aqui, ele é excelente, tá me surpreendendo, de verdade. Sim. E o Danielzinho, eu acho que é indiscutível, né, PA? Que ele mudou meio campo do São Paulo. Sim. Ele e o Marcos Antônio, brincadeira. E até o Bobadilha, né? Tá jogando muito bem, né? O Bobadilha então, também tá... Você ver. O Crespo conseguiu acertar o Bobadilha. Qualidade, Vamos falar dos assuntos naquela sequência lá? Vamos sim, posso só E o Mengo? Vamos falar do Mengão, mas antes disso, tá gostando desse podcast? Vamos lá, PA. Tá gostando desse podcast? Você vai chamar os haters, vai declarar amor a eles, é isso. Tá gostando desse podcast? Então, primeiro, se inscreve no canal, curta, compartilha e deixa aí uma mensagem de amor ao PA. Fala assim, PA, eu adoro seus comentários. E você, meu hater, eu te amo. Fala mal de mim, meu hater, que eu adoro responder a vocês. Você vai ter o meu hater favorito? Meu hater, tá aí um bom quadro, meu hater favorito, deixa uma mensagem cornetando a mim, falando bem do PA, que a gente vai colocar no ar. PA, então, brincadeiras à parte, se inscreve aí no canal, fala bem, fale mal, mas fala da gente. Palpite Cash na área. Não esqueça da gente. É isso aí. PA, vamos falar do Mengão, cara? Vamos. PA, assim, o Flamengo perdeu, só pra quem não lembra, o Flamengo perdeu o jogo de ida por 1-0 na Argentina. Veio extremamente pressionado para o jogo decisivo aqui. E encontrou um cenário no Maracanã com chuva, né? Que isso também atrapalha um pouquinho para quem precisa do resultado, para a maneira que o Flamengo joga, a habilidade técnica que o time tem. Comete um erro imperdoável, né? Ali naquela jogada envolvendo o Rossi.
e o lateral Inacreditável. esquerdo... Que lance horroroso, hein, cara? Então, assim, pesou, foi pesado. Eu acho que o Flamengo, no fim, acabou se perdendo logo desde cara do começo do jogo. Agora, se você olhar a temporada, olhar tudo que aconteceu na virada do ano passado para esse ano, é normal o time também ter essas oscilações, né? Eu acho que também acontece isso e não é também para desespero, é uma recopa, né? É uma recopa sul-americana, mas o nível de cobrança do torcedor do Flamengo às vezes né? É uma coisa assim, né? Eu não sei, também queria saber sua opinião em relação a isso. Eu concordo. O primeiro, assim, ó, tô até falando isso fora do ar. Eu acho o seguinte: Já estão detonando o Flamengo. o Felipe Luiz, né? A gente tem, assim, é o momento que ele tem mais pressionado. Eu acho que o segundo momento de maior pressão dele foi aquela briga com o Pedro. Né? Sim. E agora, com certeza, ele tá bem pressionado. O que a gente tem que entender? O Flamengo termina o ano sendo campeão brasileiro e da Libertadores. E aí, naturalmente, o time do Flamengo é um time que, se você puxar os últimos anos, quando saiu o Jorge Jesus, depois o outro ano, sempre que o Flamengo ganha, o Flamengo, depois de um tempo, dá uma baixada de energia. Eu acho até um pouco natural isso. Né? Então, o Flamengo vai se achar ao longo da temporada, eu não tenho O dúvida. Flamengo jogou até final de dezembro, né? Então, assim, o Flamengo vai se achar ao longo da temporada. Agora, o problema é que quando você começa a ganhar demais e tem essa história de ser o maior time do Brasil e faz uma aquisição que nem a do Paquetá, aquela coisa toda, o que acontece? A responsabilidade aumenta muito. E aí, quando vem a responsabilidade, toda hora o pessoal acha que você é obrigado a ganhar. E ninguém consegue se manter nesse nível alto, principalmente do ponto de vista emocional e físico, durante Eu o ouvi ano um todo. colega nosso, eu não vou falar quem é, mas certamente a galera vai se ligar quem. Como o Flamengo foi perder pro Lanús! A estrutura do Flamengo, olha a estrutura do Lanús! Tava indignado, nosso amigo. O pilhado, eu não sei se é dele que Bom, você já entregou, Pilhado é meu amigo, eu adoro o Pilhado, mas ele é exagerado em tudo, né, velho? Então, assim, eu entendo de verdade esse pensamento, mas eu não concordo nesse momento, eu acho que tá... Ele falou ainda mais, que só o salário do Paquetá custa o time inteiro do Lanús. Então, o que eu acho assim, O dinheiro não ganha jogo, não né? ganha jogo, eu acho que o Flamengo ainda não tá no seu melhor momento, vai achar isso, eu não demitiria, em hipótese nenhuma, agora o Felipe Luiz. Mas É impensável não, isso. Né? Mas ele Acho tá que- na berlinda, já estão olhando para ele diferente. Agora, é uma crítica que eu tenho que fazer ao Felipe Luiz. Felipe Luiz, falar que o Flamengo fez um grande jogo e que jogou muita bola e perdeu de 3-2 do Lanús em casa, poxa, é a típica coisa que eu critico o Abel e tenho que criticar Felipe Luiz. o Felipe Luiz. Porque assim, não foi isso que eu assisti no jogo. Eu não achei que o Flamengo atropelou o Lanús, não. Não. O Flamengo teve erros infantis, o Flamengo perdeu pro Lanús, pô. o- Você tá jogando em casa, com torcida, é normal que você fique mais com a bola. Agora, isso quer dizer que você fez um grande jogo? Absolutamente não. E eu acho que o Flamengo já perde no psicológico justamente do lance do Ayrton Lucas com o Rosa. Aliás, você acha que foi mais erro de quem ali? Eu acho que foi do Ayrton Lucas. Mas... Cara, você lembra dos Trapalhões? Foi. Faltou a trilha. Né? Foi. Cara, aquilo foi uma coisa, assim, bizonha, das mais feias que eu vi nos últimos E esse anos, tipo cara. de lance pega pro time inteiro. Mata. Né? É o tipo de erro que derruba. Agora, o Ayrton Lucas é um jogador que ofensivamente é muito bom, mas que faz tempo que não entrega. Entendeu? É um jogador. Pô, o Ayrton Lucas eu achei que ele fosse brigar por vaga por seleção. Né? Sim. Assim, porque ele, com a bola no pé, ele atacando. Mas eu não sei, esse jogador, eu acho que. Eu acho que bom jogador, tá? Mas às vezes chegou a hora de respirar outros ares. Porque parece que ele tá um pouco desmotivado, ou não tá. Muita concorrência também agora. Talvez, ou. Sabe quando parece que. Poxa, eu posso estar errado, tá? Não conheço o menino no dia a dia, mas parece como tanto faz, como tanto fez, entendeu? Se ele vai jogar, se ele vai ser reserva. E o jogador, ele precisa ter muita fome, bicho. O jogador, quando começa a passar essa fome, porque às vezes se o cara... acomoda, né? Não sei, ó, pelo amor de Deus, não tô dizendo. Mas digamos, um cara ganha 700, 800 mil por mês. Tá no maior clube do Brasil hoje, com estrutura e tal, tá na vitrine. Cara, é campeão todo ano, entendeu? E aí o cara só entra de vez em quando, não é mesmo? Cara, fica numa situação... E eu tô sentindo que ele tá precisando de um pouco mais de desafio, sabe?
E isso é normal. O Muricy tinha uma frase que ele dizia que o Muricy, tricampeão brasileiro pelo São Paulo, ele assume um time que tinha ganhado tudo no ano anterior. Eu pego o time do Paulo Autuori, em 2005, que tinha ganhado Paulista, Mundial e Libertadores. Sim. E aí, eles 3 anos, sempre ele mudava 5, 6 caras do time. Porque ele falou, cara, o cara que ganha muito, ele perde a fome. E aí, se tiver muito cara sem fome, azeda. E o que eu percebo no Flamengo é que precisa ter mesmo esse balanço aí. Tem jogadores que o Cebolinha meio que tá de saída. Tem alguns jogadores ali que você precisa dar uma reciclada. É muito jogador bom junto, só que alguns acomodaram, que já entenderam que são bancos, que independentemente do que façam, serão banco. Então tem um pouquinho dessa situação. Essa gestão é bem Difícil. complicada, né? É péssimo dirigir de jogador ruim, mas tem muito jogador bom junto e com pouca expectativa também não é fácil, viu? Por isso que você tem que balancear um pouquinho. Então a troca é necessário, né? Mas o Plata não sabe chutar pro gol mesmo? Então, mas aí Tô de novo falando a fala do meu colega aí. Vamos mais uma questão, né? Eu acho que ele escalou mal o time com Carrascal e Plata. Não dá, cara. Entendeu? Ele teima com alguns jogadores, porque o jogador tem principalmente e ele defende o Plata unhas e dentes. Eu entendo. O Plata sem bola, um jogador muito útil, que corre, marca, se mata. Só que o que acontece? Ele, tecnicamente, ele é dolorido, entendeu? Perto dos outros que estão ali. E a torcedor fica bravo com o Felipe Luiz, porque ele opta por um jogador que joga pro time e não é um jogador muito decisivo, que não sabe finalizar, perde muito gol. E aí tem um que tem a técnica, tem tudo, que é o Pedro, que também não está numa boa fase. Não está num bom momento, é claro, né? Por isso que o Flamengo sim precisa de uma outra opção aqui. É fácil, né? Ser técnico do Flamengo, né, gente? Cara, é isso. Não é fácil. Agora, a gente aqui só fala, mas ó, vai lá buscar solução para tudo. Mas você concorda que a gente tem que ter... Nas próximas vezes que eu falar com meu amigo Pilhadão, calma, cara. Chama ele aqui. Vamos pôr o palpitecast pra ficar pilhado também. Pilhadão, vamos fazer o seguinte, bicho. Então, tudo bem, você quer ganhar tudo. Essa Jovem Pan autorizar, eu né? entendo, Obviamente. o pessoal da Jovem Pan é parceiro nosso. Cara, estamos em fevereiro, velho. Calma, o Flamengo é tudo em dezembro. Calma, as coisas vão acontecer. Agora, se entrar nessa pilha, é tudo com o adversário que é. O Palmeiras tá aqui adorando, tá aqui, ó. Deixa sobrar, deixa os caras em crise que vai ficar bom pra gente. Então, assim, tem que ter um pouquinho mais de paciência. Acho que sim, é natural que nessa altura do campeonato... Porque é o seguinte, daqui a pouco entra as fases mais agudas da Libertadores, a fase mais aguda do Brasileiro, Copa do Brasil. Aí os caras já não têm mais tempo de descanso, de estar... muda assim, eu vou falar uma coisa. Só o que aconteceu do ano passado para esse ano, de abreviar o período de descanso, de ter encerrado a temporada tardiamente, não é porque o time custa caro ou porque os valores que os jogadores... Eles ainda são seres humanos. Sim. Né? Então eles não tiveram o período ideal de férias, não tiveram também o período de preparação da nova temporada, tiveram que entrar em ação ali na Berlinda, né? Quando o time sub-20 deixou o Flamengo na Berlinda lá do Campeonato Carioca. E aí, cara, levou a isso. E tem tudo isso que você também falou de uma baixada, né? Normal de físico, emocional. Passado um ano de muitas conquistas e o Flamengo estava no ápice no segundo semestre do ano passado. Eu acho natural isso e tá longe dos momentos das grandes disputas. E o Flamengo vai se poupar para chegar nesse tempo. É óbvio que não pode deixar de degringolar, que às vezes acontece. Até pro Felipe Luiz é também um momento que ele também... Talvez ele não está fazendo a leitura mais correta, ele também deve estar sentindo algum desgaste, alguma coisa. Exato. Mas é absolutamente normal essa queda do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem totais condições de sair dessa situação. Agora, se essa coisa perdurar, aí vai ser um problema. Eu concordo plenamente com você e o que eu penso é o seguinte. Eu acho totalmente comum o que está acontecendo agora, normal, eu não estaria desesperado. Eu acho que, cara, são 2 competições. Tem gente que vai ficar bravo com o Flamengo que não valem quase nada, assim, agrega muito pouco. Ninguém pergunta assim, eu tenho 10 Recopa, ninguém tá preocupado com isso. Cara, pro Flamengo é Libertadores e Brasileiro e depois Copa do Brasil. O resto é regional, isso não vale muito. Agora, assim, qual é o problema só que pode preocupar é que quanto mais tempo o time segue perdendo, mais aumentando a crise, e isso sim pode forçar uma saída do treinador ou um desarranjo entre jogadores. Então, assim, esse é o risco. Eu acho normal, desde que isso seja
bem controlado e que os dirigentes também entendam o que está acontecendo, o torcedor não pressione de uma forma exagerada. E você achou que o Flamengo tá jogando mal as outras partidas? Eu acho que não. Eu acho que foi esse jogo, o time teve uns momentos ali infelizes. Claro, de novo, aquilo que você falou, a fala do Felipe Luiz não Não condiz com a traduz, realidade, não claro. condiz com o que aconteceu no jogo. Mas eu não acho que o Flamengo esteja tão deteriorado ou tão ruim. Né? Então, assim, tá oscilando. Acho que no mínimo a gente pode colocar. Até no jogo contra o São Paulo, primeiro jogo lá da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez uma boa partida. Sim. É que o São Paulo, na base da superação, o São Paulo buscou onde ninguém soube de onde que tirou, né? Para fazer a virada. O Flamengo talvez tenha se acomodado um pouco no jogo, achando que estava com o jogo controlado, e aí baixou a guarda e o São Paulo foi lá e virou. Mas não vejo o Flamengo jogando tão abaixo assim. E o jogo na Argentina, sim, ficou devendo, né, também. E acho que por causa da pressão, o cenário chuva, tudo isso você vai pondo na conta. E é um jogo de futebol, né? O Lanús também teve mérito. O Lanús se defendeu sem muito dúvida, bem sem e dúvida. se aproveitou dos Exatamente esse erros ponto que eu do ia Flamengo. falar. Foi muito bem o Lanús, né? Ah, mas não justifica. Não, mas tudo bem, os caras se organizaram direitinho e fizeram um grande jogo. Exato. Então você também tem que bater palma pro adversário, porque o Flamengo não perdeu para ele. O Flamengo perdeu para um time que estava bem organizado, estruturado. Bem modo time argentino, né? A moda time argentino. E, cara, foi soube sofrer, frio, né? Poxa, calculista. foi buscar o resultado, assim. Pô, eu acho assim. O Castilho, a visão, a leitura dele ali no momento, tudo bem, a gente fala muito do erro do Ayrton Lucas e do Rossi, da atrapalhada dos dois. Mas o quanto foi importante também o movimento ali do Castilho, né? Sim, sem dúvida. Né? Então, sem dúvida. E, assim, teve o mérito também do adversário. Sem dúvida. E aí o Flamengo tem, pelo brasileiro, a próxima partida do Flamengo, eu vi gente falar, agora o Flamengo pega o Mirassol, obrigação. Cara, um jogo duríssimo, porque o Mirassol é um adversário muito chato, cara. Tudo bem que o jogo é no Rio, né? Mas é um jogo muito difícil. O Mirassol é um adversário chato em qualquer lugar hoje, viu, Pedro? Um adversário muito difícil e a gente que tem acompanhado o futebol de São Paulo, a gente sabe o quanto é um adversário duro, tanto que tem 5 pontos em 3 jogos, é um adversário que tá na Libertadores, enfim. Tudo bem, perdeu alguns jogadores importantes, mas segue sendo um adversário duro de ser batido o Mirassol. Acho que o Flamengo tem tudo para fazer uma boa temporada, só não pode entrar nesse desespero. A torcida pressionar demais, aí a diretoria sair do equilíbrio, da frieza e começar a ver com o olho do torcedor e começar a mandar jogador embora, que às vezes não é momento, ou demitir a comissão técnica, assim, agir mais por impulso. E o Felipe Luiz, sim, ele tem que se preocupar no seguinte sentido, é normal até aqui, mas não pode se estender muito, porque se estende demais, fica... aí ele perde, né? Aí ele pode sair, como o time pode não ter mais uma sequência boa no ano, porque aí você pode... Cara, o problema do futebol quando você acumula derrota é que ele vai deixando um ambiente insuportável, né? E aí começa um a apontar o dedo pro outro. Eu passei muito isso nos clubes que eu trabalhei, e aí aí que degringola a coisa, quando um começa a apontar o dedo pro outro. Por enquanto eu ainda não vi vazando muito esse tipo de informação, mas quando isso começa internamente, isso é terrível, né? Então, assim, acho que o Flamengo deve ter um ano melhor, mas tem que abrir o olho. E vai ser interessante também de ver como o Felipe Luiz vai superar esse momento. Porque até então, tudo caminhou muito bonito para ele, né? Vamos ver como que vai ser o Felipe Luiz agora. O ano passado eu acho que ele já teve um momento de recuperação. Mas acho que... Mas nada parecido com agora, né? Agora realmente está batendo uma pressão, né? É o pior momento da vida dele, né? Mas eu vou usar um exemplo. Eu lembro de São Paulo muito de 90 até 93, ali 94, time do Tele. São Paulo ganhava, chegava no trono, São Paulo começava mal demais o Paulista. Os caras, ninguém mais quer nada. São Paulo ela ganhava de novo. Quer dizer, na hora que precisava, o São Paulo ganhava. Então tem que ter um pouquinho... o próprio São Paulo também do Muricy, né? Dos campeonatos brasileiros ali seguidos. O São Paulo teve uma Libertadores, não sei se foi a primeira, acho que sim, que o São Paulo é campeão. O São Paulo tava dando aula de futebol aqui e tal. 92. E aí, cara, pega o Criciúma lá, toma 4-1. E aí... O Criciúma foi em 92. Aí o São Paulo toma, o time do Jarolense, do Criciúma, o São Paulo vai lá e toma 4-1. Aí depois, no jogo de volta aqui, o São Paulo estaria eliminado se perde. O São Paulo fez 4-0 e emendou a campanha do título ali. Foi um jogo bem complexo. E isso meio que histórico. Parece que os clubes, quando são campeões, o São Paulo mesmo naquele ano... O São Paulo em 91 tinha sido campeão brasileiro, né? Contra o Bragantino. Exato.
E aí o trabalho do Tele manteve a sequência, e aí na Libertadores, nessa primeira Libertadores do São Paulo, realmente tiveram jogos, teve esse do Criciúma e teve também, se eu não me engano, do Bolívar também, que foi um confronto duríssimo. Você sabe que eu tava revendo, só um adendo histórico aqui, um jogo do São Paulo. Sabe, eu sou muito fã do Valber, zagueiro. Pra mim, tecnicamente, nunca vi um zagueiro tão bom quanto ele, né? Pra sair jogando. E aí, eu tava assistindo era um episódio do São Paulo de 95 ou 96, agora me salvo engano. Tava assistindo um jogo. Cara, o camisa 10 do São Paulo era o Valber. Porque o São Paulo, o Valber era o zagueiro do São Paulo, até 94, assim. Depois ele vira volante, depois ele vira o meia, o 10. Eu acho que é 96. O Valber era o camisa 10, o meia armador do São Paulo. Olha como é um zagueiro que... Quem que já era técnico em 96? Até 95 é o Tele, né? Depois muda, né? Eu lembro que foi o Parreira. É que passaram... Parreira 95, você tem razão, né? 94 aí, o Tele, 95 o Parreira, não sei, 96. Aí passaram um monte de técnicos aí. Não tem, ele era o camisa 10 do time, cara. É curioso, tem um lance muito legal que ele sai driblando toda aquela característica dele, né? Então, cara, o Valber é um cara realmente diferenciado. Onde está o Valber? Boa pergunta. Ele era treinador de um time do Rio de Janeiro. Não, mas cara. Na época que ele era jogador já existia a pergunta: onde está o Valber? Você lembra quando saía os jornais? Onde está o Wally? E aí tinha onde está o Valber. Tinha uma brincadeira, pessoal, tinha um desenho chamado Onde está o Wally? E o Wally se fantasiava e ficava quase que ninguém conseguia chegar. E o Valber era muito usado nos jornais com essa situação. Por quê? Porque o Valber desaparecia, né? E aí só voltava na época boa de jogar. Só que jogava. Aliás, ele e o Miller, né? O Miller também gostava de desaparecer e só aparecer na reta final do campeonato. O problema é que quando ele jogava, eles jogavam demais, né? Ainda essa é uma parte que o futebol, saudoso, o futebol hoje em dia, muito difícil isso acontecer. E o cara hoje o cara que fizer isso tá frito. É muito Tele ainda remediou, foi tentando levar essa situação, mas... falamos do Flamengo. Agora é Palmeiras e Fluminense, né? Eu acho que foi o grande jogo da rodada, né? Nossa, que jogaço. Então, uma coisa interessante. Eu não ia narrar esse jogo. Sim. Eu até anunciei nas minhas redes sociais que eu faria reportagens, porque como a Litoral News fica lá no Rio de Janeiro, então geralmente, né, o pessoal lá que faz as transmissões. E eu ia fazer uma ponte lá da Arena Barueri no trabalho de reportagens. Por isso que depois eu desci e fui fazer a coletiva. Aí o Marcelo Marinho, que é, né, narrador, filho do Sidney, chegou assim para mim, 5 minutinhos, revelando questões de bastidores de transmissão. Ele tinha feito o jogo do Real Madrid contra o Benfica à tarde, né, pela Litoral News também. Ele falou, cara, tô com a garganta ruim, acho que eu tô gripado também. Você não narra? Falei, opa, pra já, né? Tá na mão. Opa, eu nem estava esperando, né? Tudo bem que eu tava com a cabeça... doce pra criança. Eu estava com a cabeça preparada para reportar e comentar, mas aí ele falou, jogou para mim narrar, então eu falei, coloquei no peito e fui embora, né? Falei, tudo bem. Aí ali mesmo no ar a gente decidiu e foi um privilégio narrar esse jogo, né? Porque foi um jogaço. Palmeiras começa pressionando, marcação em cima, marcando a saída de bola do Fluminense. O Martinelli se atrapalha numa saída de bola, entrega no pé do Andreas Pereira, que faz a jogada, passa pelo Maurício, o Vitor Roque entra na área, aí vem a primeira polêmica, né? Quando ele passa pelo goleiro Fábio, ele cai, né? Obviamente, e é marcado o pênalti. Eu até agora não fiquei convicto desse pênalti. Mas é aquela coisa, quando o goleiro sai, o atacante tem ele tem aquela programação neural, Roque né? É especialista nisso. E, cara, se ele sentir o calor do adversário, ele vai se projetar, ele vai pro chão. É muito difícil não marcar um pênalti. E eu acho que o VAR não teve nenhuma convicção de que não foi e respeitou a marcação dentro de campo. O Fluminense reclama muito do lance, mas aí o Vitor Roque vai lá e faz 1-0. Poucos minutos depois, acho que 3 minutos depois, o Kelvin dá um bote ali no meio de campo, rouba a bola. Aliás, melhorou o Kelvin, hein? Esse ano. O Alan, ele melhorou assim de uns 2 jogos para cá. Aí o Alan avança, né, na direita, faz um lindo corte para dentro, bate na bola, chute cruzado, a bola desvia no zagueiro Ignacio e mata o Fábio, né? Porque o Fábio estava indo na bola, a bola é desviada perto do gol. O interminável Fábio, né? Exatamente. Então, eu peguei ele também lá na Zona Mista, fiz uma entrevista lá com ele rapidinho. Significa? Traduz, eu peguei ele aí pra gente. Não, Pedrão, por peguei favor. para fazer a reportagem. Poxa, vocês estão, viu? Esse Marcelo, viu? Não perdoa
um termo, né? Já fica Um deslize, na cara. mente maldosa aí. De quinta série. Pois é, trabalho profissional, tô lá na zona mista, Segue, pensa, senão você vai peguei se o, enrolar. peguei o jogador pra fazer a entrevista, horas bolas. Agora entendi. Horas bolas, bolas horas. Aí, o Alan então faz uma jogada espetacular, faz o segundo gol do Palmeiras e parecia assim, falei, nossa, o Fluminense Agora vai. está lascado, né? O Palmeiras vai massacrar. E sempre foi nessa saída de bola, onde o Palmeiras estava marcando muito bem, né? Tem a parada técnica, depois a gente vai entrar nesse assunto. O Zubeldia reposiciona o Ganso, o Lúcio Acosta, o próprio Serna, o Savarino, que estava fazendo até que um jogo ok, mas aí ele melhora mais ainda nessa parada. Muito bom jogador, Savarino. Eu gosto muito dele. E ele entrou inclusive no lugar do Canóbio, né? Porque o Canóbio estava suspenso. Então, o jogo do Fluminense, aí o Fluminense vai para cima. O Fluminense coloca o Palmeiras para trás e vai criando oportunidades, até que o gol do Fluminense sai numa linda jogada do Ganso com a Costa. Eles vão tabelando, o primeiro Que chute, golaço, que jogada. Né? o primeiro chute do Ganso, acho que é travado pelo Gustavo Gomes, se eu não estiver enganado. A bola sobra ainda dentro da área, o Lúcio Acosta persiste, ele recupera a bola, ele vence ali o Marlon Freitas e já rebate essa bola para dentro do gol. E aí foi um jogaço, porque já estava sendo um jogaço e se torna um jogo mais... Eu tava vendo um lance do Ganso, da galera pressionando, o jogador do Palmeiras dele pressionando. Cara, ele tem uma saída com uma qualidade da pressão. É uma coisa assustadora, cara. É assombroso. O Ganso é diferenciado. Assim, os caras pressionando ele igual... E ele numa tranquilidade ali. Ele é um maestro, né? Realmente é bonito ver jogar. Uma pena que ele teve as lesões, uma pena porque ele era jogador de seleção, para chegar perto do nível do Neymar, eu não tenho dúvida, mas com uma outra característica, obviamente. Para mim ele é um cara para ser um se ele tivesse Messias, forte um Rivaldo, fisicamente, esse jogador. se ele não tivesse sofrido as lesões, não tivesse essas restrições físicas, ele ia ser um grande jogador. O Ganso era para ser se não tivesse tido as lesões, era para ser um Rivaldo. Era para ser muito inteligente. Um Giovanni Messias. Pena que o desenvolvimento ali, as lesões, 2 anos quase parado, 2 lesões seguidas de cruzado, atrapalhou muito a vida do Ganso, né? Mas, cara, é bonito de ver jogar, né? Cara, assim, cara, os caras pressionando. Você viu? Era outro jogo. Era os caras e o jogo dele, cara. Uma tranquilidade, um domínio, todo mundo pressionado. Aí ia sair para um lado, saia para o outro. É bonito ver isso, né, cara? Continua, por favor, Pierre. Não, então, mas é que eu acho que valeu. Aí ficou um jogo com o Fluminense pressionando muito até o final do primeiro tempo. Volta para o segundo tempo. O Abel não mexe no Palmeiras. Eu até achei que ele fosse tirar o Maurício, que para mim, embora o Maurício participe da primeira jogada que dá o pênalti do Vitor Roque, eu acho que ele é o que estava mais abaixo. No fim, ele não tirou o Maurício foi até o fim, né? E aí, quando entra o John Arias, o ex, né, Fluminense, aí, cara, o John Arias é outro jogador sobe também. Muita qualidade. Sobe muita qualidade. E aí começou aquela trocação. Tivemos 3 bolas na trave, né? O Fluminense teve uma, o Palmeiras 2 oportunidades. E aí poderia ter dado qualquer resultado. Não saiu nenhum gol no segundo tempo por um milagre. Mas o jogo foi padrão A. Foi, sem dúvida, o melhor jogo desse começo de ano de 2026. Um grande jogo de futebol. E eu tenho falado isso pra você nos bastidores, repetindo aqui, acho que falei já no programa. O Palmeiras sobe muito o nível esse ano. Porque assim, o Palmeiras faltava aquele craque, né? Aquele jogador tipo o Arrascaeta do Flamengo, né? O John Arias é esse jogador. O Vitor Roque também, se não tá ali, é outro jogador que tá quase, tá rondando, porque é um jogador muito acima da média. O Flaco tá num grande momento. E o Paulinho vai voltar. O Flaco, ele que errou o passe pro gol do Fluminense, né? Teve esse deslize do Flaco. Não, mas acontece. Mas e é mérito da marcação adversária também, né? Não, da pressão, né? E o Soteldo? Como é que você achou que foi o Soteldo? O Soteldo não entrou tão bem, mas no final do jogo ele incomodou bastante o Palmeiras. Ele é um jogador curioso. Ele tenta uma finalização de voleio, né? No finalzinho, mas ele, assim, ele tá um pouco abaixo. A primeira passagem dele pelo Santos, ele foi tão bem, né? Mas parece que é outro jogador que se encaminha pro final de Agora carreira. o Savarino. Cara, o Savarino joga Eu gosto muito. Ele quase se veio pro São Paulo, né, cara? Savarino numa troca com o Pablo Maia, acabou não acontecendo e eu acho que São Paulo saiu perdendo nessa. Você quer saber a verdade, viu? Savarino, eu acho que o Canóbio vai dançar. O Savarino entrou muito bem no jogo. Muito bem.
E ele jogou bem dos dois lados, Marcelo. Assim, hora ele tava pela direita, depois ele veio mais pro lado esquerdo. Eu gosto muito desse jogador. Ele, cara, muito, ele é um muito. jogador também que pensa rápido, tem um bom passe, curto, longo, enfim. É um grande jogador. O Pia não estava na pauta, mas eu vou incluir aqui uma informação que eu acho que é bacana, né? Que saiu agora, foi recente o chaveamento da Champions League, né? De novo o Real Madrid City, E né? era isso que eu ia te falar. Você citou aqui É porque é o assunto, né, desse então chaveamento. então aqui não teve como. Cara, então assim, me permita um Quantas, cortezinho. ouvi um meme assim, pela 607.425 vezes Real Madrid City. A final antecipada de novo. É. Bom, primeiro, antes da gente falar, então vamos lá. Tá gostando desse podcast? Se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa seu like, fala mal de mim, fala bem do PA. Fala mal também de mim. Participa com a gente. Então fala bem do Pedro Lima, nosso Isso. operador, que é craque, Nosso que é comandante de voo. gênio. Aliás, grande abraço ao Pedrão, nosso comandante, né, Ele Pedrão? só escolhe as melhores rotas, viu? É só voo tranquilo, calmo, sem turbulência, céu de brigadeiro. Então vou falar rapidinho aqui alguns jogos para vocês. Paris Saint-Germain e Chelsea. Só para começar, PA. É um jogaço. Jogar. Eu não tenho favorito aqui. Apesar do Paris ser o atual campeão, não esquece o que sim. aconteceu no Mundial, né? No Mundial de Clubes, o Chelsea Foi melhor, né? Na final. venceu, atropelou, né? Então, assim, Foi culpa minha. A culpa foi minha. o Lá. PA, seu pé. Né? Aí você Seu tem pé gelado. aí você tem Liverpool e Galatasaray, né? Favoritismo do Liverpool. Mas, assim, se eu não tiver equivocado, é o Galatasaray que montou um time muito forte, com muitos estrangeiros. É um dos dois da Turquia. Eu acho que é o Galatasaray. É o Galatasaray. Montou um time muito forte esse ano. Lógico, difícil jogar contra o Liverpool. Não, o Liverpool Deu muito azar, mas é um time bom. Não pensei que vai ser moleza pro. Não. Aí qualquer resultado Mas aí tem também aquela é história possível. também, muito bom no papel. Às vezes é primeiro ano, mas contratamos jogadores. Aí você tem Real Madrid e City. Nossa senhora, aí é. Eu acho que o City leva uma pequena vantagem pelo momento. Mas o Real Madrid joga, né? Sabe jogar Champions League. Tem o Vini Júnior, é aquela coisa. Se não E fosse jogou o Real bem Madrid, contra o Benfica, né? Se não fosse o Real Madrid, eu diria que o City era favoritíssimo, mas é o Real Madrid, né? Então Não, ali é 50. tem que 50, respeitar vai. as 15 Champions. A dele. gente tem que ceder e falar 50-50, porque não dá, não. Não tem jeito. Não Aí dá você pra tem nem 0,1 para 1. Atalanta e Bayern. Bayern é um timaço sempre, muito seguro, sólido, né? Sim. Então, acho que tem o favoritismo. Newcastle e Barcelona. Aí o Newcastle, nosso grande amigo, o Fefon, que fala que é torcedor do Newcastle, né? O grande amigo Fefon. Favoritismo do Barcelona aqui, é claro, né? Sem dúvida. Atlético de Madrid e Tottenham, eu achei um jogo equilibrado aí. Também. Entra numa linha dura, né? Jogo equilibrado. Sporting e... Rapaz, como é que chama esse time? Bodo Glint, é isso? Como que fala? É o alemão lá, o Glash? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Tô atropelando aqui, hein? Peraí, deixa eu pegar aqui que eu acho que eu não vou conseguir enxergar daí, não. Aí você me... Vamos passar. Aí você me derrubou. Pula esse, daqui a pouco eu já volto pro nome nele. correto. E Bayer Leverkusen e Arsenal. Outro jogo bom, viu, cara? Favoritismo do Arsenal, mas também é um jogo difícil. Da onde é esse clube? Bodo Glint. Não sei exatamente da onde é. Boulder Clint. Eles tiveram uma vitória espetacular, né? Na fase de classificação, inclusive. Nem sei se a pronúncia é assim, porque quando tem os acentos... É um time norueguês. É isso, a gente falou da forma... O Bodo Glint. Eles tiveram uma vitória espetacular aí na fase de classificação. Realmente marcante. Aí eu não... Venceram a Inter, né? A Inter de Milão. Inclusive eliminaram a Inter, né? Então... time norueguês. Mas muito difícil avançar de fase a partir de agora. Será? Sei não. Vamos lá. Às vezes, né? Vai pegar o Sporting. Acho que dá jogo. Bom, seguindo agora, PA. Você estava falando do Palmeiras? Terminamos de falar do Palmeiras. Tem mais algum destaque do Palmeiras? Eu tenho uma coisa a falar muito importante. Não especificamente do Palmeiras, nem do Fluminense, mas de algo que aconteceu. E lembra que a gente fez a chamada do Story? Falei, a pausa para hidratação, a parada técnica aqui, está sendo, pelo jeito, implantada de uma maneira que deve ficar aí no futebol. Ela é benéfica ou maléfica para o futebol? Existem
alguns pontos aqui que a gente pode discutir. Mas eu queria Sim. primeiro saber a sua opinião. Já que você não falou no Story, agora você Cara, fala assim, aqui. primeiro, essa questão que a gente está colocando aqui, ó, você depois, quando estiver assistindo, participa com a gente, deixa a sua opinião. É benéfico ou não para o futebol a parada técnica? Pé, eu, sinceramente, você tem 2 pontos aqui que são importantes, né? Primeiro, do marketing. É mais uma opção. Eu, como profissional dessa área, né, eu acho Espaços publicitários. mais espaço, mais din-din. importante, acho bacana. Segundo, cara, principalmente em dias muito quentes, eu acho que é fundamental. Né? Sim. Eu acho que é fundamental. Agora, do ponto de vista estratégico, até para você ver o trabalho de um treinador, também eu acho bem legal. Porque, pô, você vai poder. Você falou uma coisa que. Você abriu o programa e falou assim. Pô, o time, depois que o Zubeldia a parada técnica, foi outro. Então você consegue perceber que o treinador talvez foi surpreendido no começo do jogo e conseguiu ajustar ali na parada técnica. Então, assim, eu gosto. Sinceramente, eu gosto. Tem gente que vai. Pode ser que tenha gente que fala assim, mas às vezes o jogo tava num ritmo legal, aí com a parada o ritmo cai. Já aconteceu também isso. Acontece. Né? Eu vejo da seguinte maneira. Eu coloquei lá, já falei no story que eu acho benéfico. E todos os esportes coletivos têm parada técnica. Sim. O handball, o futsal, o basquete, o vôlei. Eu que trabalho nesses outros esportes, eu estou habituado. E para mim, a parada técnica, ela não vem para estragar o jogo. Muito pelo contrário. Ela vem para o time que está inferior ter a possibilidade dele superar. Então, geralmente, no basquete, depois de uma parada técnica, existe uma resposta, existe uma reviravolta. No vôlei, a mesma coisa. Tem situações que não adianta nada. O técnico vôlei para. Isso é muito comum, inclusive, né? O técnico para e, enfim, ele fala, conversa com os atletas ou as atletas e não muda muito o panorama. Mas em situações. Mas eu vou dizer, assim, com segurança, que em 70% dos casos, quando a diferença técnica não é muito diferente entre uma equipe e outra, acho que sempre dá a possibilidade para aquele time que está sofrendo ele causar a reviravolta. E eu acho que isso para o jogo é bom. Acho que para o jogo é excelente. E aí a gente tem um retrato disso, um exemplo disso, justamente no jogo Palmeiras e Fluminense, que foi aquilo. Parecia que o Palmeiras ia massacrar. O palmeirense não deve ter gostado, obviamente. Mas ali o Zubeldia fez a leitura, passou instruções, reposicionou o time e nós tivemos um grande jogo dali pra frente. Cara, você vai usar o boxe. Muitas vezes você vê o atleta sendo fuzilado, aí tem aquela parada, ele ouve o treinador e às vezes muda completamente a luta, né, cara? Estratégia. Então... Agora tem um esporte que o técnico não pode interferir de forma alguma, que é o tênis, né? Aliás, a gente fez um programa especial aqui de tênis, né? Aliás, muito legal. Da semana. Né? Foi mais futebol, mas a gente falou do tênis lá no final. Tênis. Foi fute-tênis. O técnico não pode conversar com o atleta, no máximo ele pode assistir, né? E não tem parada técnica, né, no tênis. Até dizem os especialistas de tênis, o Pedrão depois pode falar, né, o Pedro Toledo que esteve aqui, que se o tênis tivesse essa intervenção, o esporte ia ter uma transformação gigantesca, porque o tenista ele é um esporte solitário, né? Totalmente. Sem dúvida. E é o mental, o atleta tem que se virar para entender como que ele vai sair de uma situação adversa. Ele não tem orientação de ninguém, né? É ele e ele, né? Mas eu acho interessante essas discussões. Eu acho que para o futebol, a gente vai ver na Copa do Mundo, também por questões climáticas, por causa do calor, mas eu sempre acho que o esporte ganha quando você faz essa parada e o time que está inferior ter a chance de se regularizar no jogo e melhorar a qualidade do jogo. E tem aquilo também, né? Não significa que a pausa vai melhorar. Não é a solução, não é ali, plegado o negócio, vai melhorar. Não, depende, né? Exato. Então, assim, eu acho só que ela é importante, né? E aí eu vou te falar um outro ponto do porquê que eu acho importante. Cara, os atletas correm hoje numa intensidade muito maior. Sim. Né? Então, o esporte mudou. Você compara o futebol dos anos 70, 90 com o de hoje, não é que ele é tão longe a distância. Lá, o jogador hoje corre 14, naquela época corria 12, ou antigamente corria 11, hoje corre 13. Quanto corre o Neymar?
Aí Ele sim. andou mostrando aí quanto que ele corre aí depois do final de semana passado. Mas Desculpa, cortei seu mas raciocínio. assim, imagina o seguinte, PA. Você corre ali, que tem aumentado 2 km por jogo, que não é tanto assim, né? Mas o que mudou realmente, que movimentou, foi o quanto esse cara se move com mais intensidade. Os Sim. piques são muito mais comuns no jogo agora, né? Então isso exige muito mais, é muito mais desgastante para um atleta, né? Você trotar 90 minutos é uma coisa, você ter piques aí intercalados é você ter um desgaste muito maior nesse meio. Então, eu lembro que na década de 80, 90, assim, 70, eu falava, quem corre é a bola, né? Hoje não dá para falar mais isso, Não. né? Infelizmente, A bola continua correndo, mas o o jogador tem que correr atleta que muito porque ele tem que fechar o espaço o tempo todo, Sim. né? Então, eu acho que até por isso dá aquela pausa, uma hidratação um pouco melhor, respirar um pouquinho benéfica melhor. pro próprio atleta, né? Essa pausa. Né? Então, Em eu cima acho, desse raciocínio. então eu acho que funciona, eu acho que é sim necessário, e principalmente aqui no Brasil, principalmente em época muito calor, né? Então, natural, acho que faz Mas sentido. não devia sim. chamar pausa para hidratação. Já regulariza aí o nome, parada técnica, tá tudo certo nos outros esportes. É universal, né? Sim. Ou vão achar um nome aí. Por- Pausa. Não necessariamente o atleta vai tomar água, né? Na hora de parar o jogo, né? Não Vão necessariamente. chamar algum nome. Até porque ele aí bebe água também durante o jogo. Mas vão achar um nome. Isso aí, com certeza, vai ser bem bolado para isso. Mais alguma coisa do Verdão? Não, acho que só para fechar então um pouquinho aqui do Palmeiras. O Palmeiras vence mais uma partida bem, Adversário com um bom. adversário muito bom. E a pergunta que eu fiz para o Zubedia lá na coletiva é, diante do que aconteceu no jogo, a forma que o time respondeu às mudanças dele, se isso deixava ele mais confiante pro Fluminense, porque assim, o resultado não foi bom pro Fluminense, o Fluminense sai com uma derrota, mas o time se comportou muito bem dentro de campo, ele mudou os dois laterais, teve toda também essa questão, e se ele estava otimista para a sequência do Fluminense, ele falou, não, sim, foi um jogo espetacular nesse sentido, foi bom eu enfrentar o Palmeiras, que a gente sabe o valor do outro lado, e os meus jogadores tiveram uma atuação muito boa. Então o Zuba estava feliz com o E a Fluminense. expulsão do Abel? Mais uma? O Abel ele vem numa sequência aqui, eu tava lendo aqui. O Zubadia também foi expulso, não nesse jogo, foi no final de semana, né, contra o Vasco. Até ele foi perguntado sobre isso, né, questionado. Um dos motivos, um dos temas mais falados aqui. O Abel Palmeiras não se também. contém muito na área técnica, né? Ele reclama de tudo. Ele foi expulso no fim do jogo por 2-1. Ele foi expulso, segundo a arbitragem, já com o jogo tinha terminado ali, foi né? encerrado, né? Ele falou algumas coisas meio agressivas para o árbitro. Ele tem um comportamento assim, cara. Quero ler aqui a expressão que eu tinha visto aqui, ó. É assim, é um excesso, né, do Abel. Palmas irônicas. Ele reclama de tudo. Até quando muitas vezes não tem razão, ele fica reclamando. Cara, eu acho que o árbitro tem que ser bem tolerante e quem sabe um dia o Abel aprenda, né? Eu acho que o Abel se perde um pouco nisso aí. E uma dura Um coisa. pouco não, ele se perde completamente dura nisso é o seguinte, né? O Palmeiras ali teve um pênalti muito duvidoso a seu favor. Eu não vou nem discutir aqui a entrada, mas é um lance muito duvidoso. Já pensou se ele não tivesse marcado o pênalti? Aí que o Abel invadiu o campo, matava. Você sabe uma coisa? Olha só como são as Tô coisas. vendo né? aqui as imagens, realmente é uma forma de. É muito agressiva a forma como ele vai para cima do árbitro para reclamar. Eu tava pensando numa coisa aqui. A gente falou da parada técnica, que até foi feita uma experiência lá nos anos 90, né? Sim. Antes o técnico não podia nem se levantar do banco de reserva. Você lembra disso? Antigamente. Sim, claro. Aí o futebol resolveu flexibilizar, hoje você tem lá uma área determinada onde o técnico pode passar instruções durante todo o jogo. E eu acho um abuso, sabe? Esse comportamento do Abel, sinceramente, é um abuso a uma flexibilidade que o futebol permite para que ele tenha uma ferramenta, ele tenha maneira de melhorar o time dele lá durante o jogo e ele fica ali, só se comporta. Claro, ele passa instruções, orientações, mas ele faz mau uso dessa flexibilização que existe no futebol já há um certo tempo. Então, tomara que os árbitros tenham cada vez menos tolerância com o Abel em relação a isso. É isso aí.
E por falar no Palmeiras, vamos falar também do adversário do Palmeiras no Paulistão, né? São Que é Paulo. o São Paulo. Foi definido que a Daiane Muniz, que apitou o jogo entre São Paulo e Red Bull, teve todo aquele Bragantino. caso do zagueiro. Não vou falar disso novamente. Falamos né? na segunda-feira. Acho que aí eu vou fazer um adendo aqui. Eu não concordo com o que ele disse. Tá totalmente errado. Mas, cara, eu vi gente pedindo como é que fala? O encerramento da carreira do jogador, que ele fosse punido, que ele. Pelo amor eu de acho Deus, assim. gente. A gente Vamos tem que exagerar na a gente dose tem que ter também, um né? meio termo. Eu falei isso na segunda e só reforçando. O atleta precisa sim tomar uma punição, ele precisa entender que isso é errado, ele precisa tirar do coração dele, da mente dele, preconceitos, e isso só se faz o seguinte, com duas ações, a punição e uma reeducação, Pronto. uma reciclagem. Mas encerrar, cara. É, Não, tem que encerrar e servir de. Cara, pelo Não, aí amor não. de Deus, Aí gente. eu- Pelo amor de Deus. Eu acho que todo um ser erro humano, não justifica o outro. todo velho. ser humano merece uma segunda chance. Aí quando eu olho pra esses caras, eu falo, cara, olha o cúmulo do extremismo. Agora, se ele for reincidente, recorrente, depois de ter feito todo um trabalho, aí ele volta a pisar na bola, aí a gente pode discutir Então, mas, uma expulsão, uma então, exclusão, mas ele podia né? ser Uma expulso, suspensão. ele podia ter sido expulso. Podia, sei lá, podia ter. Mas eu acho que todo ser humano merece a segunda chance. Foi punido pelo Bragantino lá com Eu de- metade do salário agora. Calma, né, gente? Eu dei- Vamos encerrar a carreira do jogador para servir de exemplo. Para. Eu dei o exemplo do Kyle Larson, né? Que foi um caso de racismo com o Bubba Wallace na NASCAR. Eu até não consegui passar aqui no programa da segunda. O Larson foi demitido da Chip Ganassi, que era a equipe que ele, né, pilotava, e ele tomou uma suspensão e ele foi obrigado a passar por um curso de reciclagem, né? Ótimo. E quando ele voltou, a punição encerrou, ele voltou para uma equipe boa, todo mundo viu que ele realmente entendeu a questão. O caso do racismo, no caso dele, foi numa corrida virtual, não foi nem durante o evento da NASCAR, mas ele tomou a punição, ele recebeu a educação e foi campeão na pista consciente, dando uma declaração muito bonita. Não, eu entendi, eu sei o que eu fiz, eu tenho plena consciência. E eu entendi que isso não se deve acabou, fazer. eu concordo, Ele teve a segunda chance e ele está aproveitando bem a segunda chance. Não, e aí o pessoal fala, não, tem que encerrar a carreira do. Assim, esse é o tipo de Aí é o extremismo, né? É o que eu falo. A gente Daqui tem a que pouco- a gente tem que prezar pelo mundo para. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que prezar por equilíbrio, não ações extremas. Né? Aí que eu acho que a coisa ela entra num tema que não dá. Isso me irrita, sabia? Quando eu vejo isso, cara, eu boto a mão na cabeça e falo, cara, pelo amor de Deus, né? Qualquer exagero é ruim. Entendeu? Assim, cara, punição, isso aí. Poxa, o Bragantino ter aí eu acho que até a federação podia intervir, monta um negócio, não só para o jogador, fala, os jogadores vão ter que passar, ou ele vai ser um exemplo, ou ele vai. Campanhas educativas fazer uma mais coisa bacana. intensificadas, né? Pode cobrar um salário, pode expulsar o jogador de um jogo, mas, pô, vão acabar com a carreira do Convida o Gustavo Marques para ir lá acompanhar um dia de treino da Daiane Muniz, uma preparação dela. Ou vai num jogo feminino, faz alguma coisa, né? Cara, qualquer ação educativa que vai fazer o cara se conscientizar, o ser humano se conscientizar, aí a gente vai caminhar para o mundo melhor. É isso. Antes de dar sequência, só uma coisa importante. Copa do Mundo no Brasil feminina, né, PA? O que você acha, PA? Sensacional. É sempre muito bom para o esporte. O futebol feminino já passou por muitas fases. Ainda tem muito ainda para evoluir como competição. Essas meninas ainda precisam de mais, né? Então, eu acho que vai ser importante para tentar fazer com que as pessoas acompanhem mais o futebol feminino. Eu já trabalhei, né? Você também já trabalhou. Sim. Eu trabalhei eu não comparo com o futebol masculino, gente. Não tem dá como pra comparar. Assim como eu também não comparo o vôlei masculino com o vôlei feminino. É isso. Cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua forma de se Característica. apresentar, característica. E eu gosto dos dois, assim também como no basquete, enfim. Eu acho que as meninas com a Copa do Mundo aqui no Brasil, elas ganham mais uma oportunidade para que mais pessoas se interessem, que crie realmente o movimento, né? O futebol feminino ainda precisa dos estímulos. E eu acho que a Copa do Mundo vai ser uma boa coisa. Uma boa. Importante, né? A Copa do Mundo no Brasil, acho que Sim. vai ser uma oportunidade aí a mais para o futebol feminino.
Cara, e aí, vamos falar agora um pouquinho do São Paulo. Então, sobre a Daiane Muniz. Daiane, espero que você faça um grande jogo como E ela você tem fez. apitado bem, viu? Muito bem. Espero que você faça outro grande jogo como fez contra o São Paulo e o Bragantino. O Bragantino não tendo reclamar. E eu vi a entrevista do Lucas, eu gostei muito. O Lucas falou, a gente tem que facilitar a arbitragem. A gente é chato demais, a gente pega no pé demais, a gente se joga, a gente reclama o jogo Ele tem um inteiro. companheiro que é chato pra dedéu. Duro. Aliás, teve um árbitro, eu não sei se você viu um vídeo de um árbitro, eu acho que foi no jogo contra o Red Bull, não, foi algum outro jogo, não lembro quanto foi. O jogador de São Paulo, o goleiro, o Rafael, vai conversar com a arbitragem e falou, ó, vamos mudar o capitão, vai ser o Rafael Tolói. Aí ele fala assim, não, tudo bem, ele que vai falar com você. Quando o Rafael tá indo, ele falou assim, não sendo o Luciano, qualquer um. Porque é chato, né? É chato pra dedéu, né? Tá parecendo aquela menina do Big Brother. Pelo amor de Deus, cara, eu não vejo, mas cada corte que eu vejo da meu, porra, pelo amor de Deus, enche o saco demais. Enche o saco demais, cara. Meu Deus do céu, cara, você não pode fazer nada. É o Luciano do BBB. Fica aqui na orelha o dia inteiro, cara. Parece Deus me livre e guarde. Eu não assisto, mas eu vi sobre a Daiane, pai do céu, eu não gostava dela, não me agradava muito o trabalho dela quando ela estava no VAR. Mas é inegável que ela no campo, desde o ano passado, fazendo um grande paulista, cara. Cresceu muito, ela superou os erros que ela cometia no VAR e ela está muito bem. E eu gostei de um vídeo, queria indicar um vídeo, só pra gente encerrar esse tema de arbitragem. Teve agora me fugiu o nome da menina, mas tá lá no Futeboteco, no Instagram do Futeboteco, que ela recupera erros bizarros de árbitros homens, né, de arbitragens desastrosas. Então não é o gênero, né, gente? Sim. Árbitro... Isso a gente falou e muito ela lembrou muito de muitos casos e ninguém pediu. A gente falou do Castrilli, falando semana passada foi tipo isso, do Oscar Amarillo. Ruiz, Então, a gente não... E ninguém pediu para tirar os árbitros homens, né, do futebol. Então, acho que é isso. Só para encerrar de vez, mas o vídeo dela é sensacional. Fale por você, eu já pedi para excluir muito homem do corte de arbitragem. Esse cara. Ela lembrou do Abade. Pelo amor de Deus. Cara, aquele que apitou a portuguesa aí, Corinthians, aquele foi um assaltante. Ele veio aqui, o Castrilha, o cara que apitou o Corinthians. O próprio Ramon Abade Abel, né? Que no jogo do ano passado. Né? Tá louco. E assim, não é gênero. E assim, mesmo assim, falando do profissional em si, claro que os erros são graves e acho que eles também merecem uma segunda oportunidade, eles também precisam passar por reciclagens, rever o trabalho deles e, quando eles estiverem aptos de novo, voltar, normal. É isso, eu acho que não é o gênero, você falou tudo. Espero que ela faça um grande jogo. Me admirei com a postura dela no São Paulo e Bragantino, porque os caras iam brigar, ela saía e ficava só olhando. Isso. Cara, com postura. Quando os caras... Cartão pra cada um, não tinha... Não, ela não conversava, ela olhava... Cara, você vê, ela tenta a tudo. É isso que tem que ser. O árbitro ele não tem que escolher camisa, não tem que escolher se o jogador é famoso. E diferente da Edna, né? Que sempre se cedeu muito às pressões. Né? Não pode, não conseguiu, cara. Não conseguiu. Essa eu já não gostava como árbitro. Também não. Honestamente falando, tem que ser. Agora, ela apita bem, o futebol feminino ela tá mais ali, mais tranquilo, mas no futebol masculino ela sofreu um pouquinho mais. Muniz, eu tô aqui para reverenciar a arbitragem que eu tenho acompanhado no Paulista e espero e te imploro que você faça um grande jogo entre Palmeiras e São Paulo, não caia na pressão, não entre na pressão pilha dos do jogadores, principalmente do Luciano. jogador. Não, e da pressão que é jogar sempre Palmeiras e São Paulo é muito difícil. Vai ser então, tomara que ela faça um grande jogo. Tá? Cara, aí quando você vai falar do São Paulo, pra gente acelerar, o São Paulo vem fazendo um grande campeonato brasileiro, chegou à semifinal. Surpreende, né? Chegou à semifinal e agora. O Crespo fez poupou, né, alguns jogadores, foi com um time alternativo. Assim, com a casa do São Paulo mais organizada nos bastidores, facilita o trabalho do técnico, rende, e aí o São Paulo, o Crespo fez a opção, né, de ter um time alternativo, o Coritiba volta, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro, então o São Paulo vai e busca esses 3 pontos. Então, assim... Tava vendo o time aqui, a campanha é muito boa do São Paulo. Muito boa. E vai entrar ali para competir com o Palmeiras pela vaga da final. Eu acho que é 60-40. O Palmeiras mais forte, né? Tá no momento melhor, mas ó, tava olhando aqui a escalação do São Paulo, vou passar aqui para você. Rafael, Lucas, Ramon, Arboleda ou Ferrarese, já que o Alan Franco tá fora, Sabino, que parece que tá cada dia mais
titular, até porque ele é muito bom na saída de bola, isso tem ajudado ele, e o Enzo Dias. Acho que é uma zaga ali tranquila, independentemente. A A linha Borelê defensiva do São sabendo, Paulo é uma boa segura. Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio, vem jogando são muito os junto. 3 meio-campistas que E são. esses caras conseguiram dar espaço para o trio, que tinha muita dificuldade de jogar antes, junto, né? Que é Lucas, Caleri e Luciano. Então, o Lucas, Luciano e Caleri, tanto faz, mas assim, é um time. É o que o São Paulo tem de melhor, exceto o Alan Franco, né? Mas também que eu acho que não faz falta nessa. Não, aí na Com o troca. Arboleda em campo, por exemplo, não muda muito. Eu acho que é o que o São Paulo tem de melhor. Eu acho um jogo difícil. O Caleri sempre é um cara muito difícil. E Ele muda ele muito o São joga Paulo, bem o os Lucas clássicos, os também. jogos grandes. Então, assim, eu acho que é um jogo muito duro. De novo, acho que o Palmeiras é favorito, mas assim, não é o favorito assim, se São Paulo ganhar, olha que. Não é zebra nenhuma. Acho que o Palmeiras é o favorito. Mas é um jogo muito difícil. Concorda, Pé? Não, com certeza. Eu acho que a gente já até falou bem. Vai ser um jogo interessante aí no domingo. 8h30 da noite na Arena Barueri. Aí já entra. Já não vai ninguém na Arena Barueri. Geralmente vai 10 mil. Você vê, o jogo que foi, Fluminense, Palmeiras, Tava chovendo. tinha 10 mil pessoas. Não, Trânsito na Castelo então, Branco. mas é difícil chegar lá, Pé. Duro, Aliás, cara. uma informação. O Palmeiras está acelerando lá o processo, quer dizer, os administradores do Allianz Parque, né, estão acelerando o processo para ver se o Palmeiras, se chegar à final, tenha o gramado já pronto e o palco do Allianz Parque para receber a final do Campeonato Paulista. Tô achando que eles não vão correr esse risco, viu, Pé? De ter que jogar lá. Vamos ver. Mas assim, para o Palmeiras, essa demora não tem sido muito boa, né? Uma aguinha aí pra ti, Pé. Vamos olhar as palavras vamos aqui. Pé, falando nisso, aí eu vejo. Você sabe um ponto positivo que eu tô achando um jogador que tá recuperando espaço no São Paulo? Eu torço muito por ele, por um fato de que ele é muito São Paulino, o cara queria da base. É o Luan, volante. Ele foi escorraçado em alguns momentos do São Paulo e hoje o Luan tá muito bem. Assim como o Lisieiro saiu do São Paulo, cria da base e tal, tá muito bem em Portugal. Então, eu torço para esses meninos aí que foram bem, foram campeões da Copinha pelo São Paulo. O Luan já tá um tempo, foi campeão com o Crespo, tá fazendo gol, inclusive, no Campeonato Paulista. O Luan teve um problema ali de renovação de contrato, problema que ele não tinha um empresário, acho que era alguém da família, e entrou numa situação muito curiosa, né? E ele perdeu espaço, foi pro Vitória, né? Ele acabou sendo emprestado, voltou. Sim. Enfim, eu acho que ainda tem chance ainda de se restabelecer. Acho que é importante. Eu não vejo ele como titular desse time do São Paulo. Muito difícil, mas hoje não. Mas é um bom jogador para estar no elenco, é um jogador que... E outra coisa, na atual realidade do São Paulo, que eu sempre falo, Pia, não adianta, o São Paulo não é um time hoje multimilionário. O São Paulo nem tem que focar nisso. O São Paulo tem que focar em arrumar as contas, se estruturar como clube para daqui uns 5 anos, 4, 5 anos, voltar a ser o São Paulo. Exato. Para isso, o São Paulo não pode desperdiçar jogadores que são custo-benefício. Eu não vou dizer jogador barato, mas que tem um bom custo-benefício. O Luan, para integrar o grupo, é um jogador que ajuda. Para entrar ali, para correr, para... E quem sabe uma hora participar, né? Volta ao seu melhor momento. E vem uma oportunidade também, né? Exato. Você não sabe. E uma mudança importante no São Paulo, acho que a gente já falou um pouquinho disso, mas vale falar, foi a chegada do Rafinha, né? A mudança da diretoria. Eu acho que o Massis, novo presidente do São Paulo, quando ele foi muito inteligente quando ele trouxe Rafinha, fez ali uma mudança ali, e hoje parece que o futebol está muito bem isolado dos problemas que vinha sofrendo do ponto de vista de briga política no clube. Além do Rafinha ter aptidão, ter uma característica, né, para liderar o grupo, eu acho que quando ele já era jogador, ele já exercia esse papel, encontra uma situação diferente na presidência e o Muricy, ele já estava com problemas de saúde, o desgaste do ambiente também, porque você imagina, você tá lá como um gerente, diretor de futebol, e um monte de bagunça, um monte de problema, cara, tem hora que você fala, cansa do lugar, você cansa do lugar, por mais que você goste. E você não tem mais energia que você tinha antigamente, de sentar, brigar. O Muricy não precisava passar por isso, né? Difícil. Convenhamos, de tudo que ele fez pelo São Paulo, a última coisa que ele merecia era passar por uma situação daquelas. Então
eu não ouso a criticar o Muricy de forma alguma. Eu já vi alguns colegas criticando, cara, acho que mal sabe o que ele devia estar passando ali. Um dos maiores E- ídolos da história do São Paulo, cara. com E certeza. assim, é difícil mesmo. Você tá num ambiente ruim, cara. Como é que você vai. Como é que você vai resolver o problema? Você sozinho não você não- resolve. Você precisa ter um sistema, você precisa ter uma integração, você precisa ter um ambiente favorável, um ambiente tóxico, com todos os problemas que vivia o São Paulo. Como é que você vai trabalhar? Você já trabalhou numa empresa, certamente, estava tudo errado, por mais que você fosse competente, você não resolve, você não é santo, você não é, né, não é milagreiro, né? Você faz parte de uma estrutura. Se a estrutura está andando bem, te dá condição, o teu trabalho vai acontecer. Agora, se está tudo bagunçado, tudo operando no caos, como é que você vai trabalhar desse jeito? Não trabalha. Concordo. Você fica enxugando gelo. E o Muricy passava isso no São Paulo. Então, assim, é uma pena, eu lamento muito pelo Muricy. E também não pela- acho que ele tinha a autonomia que ele tinha que ter, entendeu? mas mesmo que ele viesse. Você nunca vai ter autonomia plena, né? Nem o presidente do clube tem autonomia plena. Mas a situação que ele tinha lá no São Paulo, cara, não dava condições para ele exercer qualquer ação ali. Pô, o clube estava devendo para os jogadores, né? Outra, ele não, devia. não é só dever, ele estava em total discreto. A gente já falou isso aqui. pô. E outra, como é que ele ia fazer essa interlocução entre os jogadores bem insatisfeitos e a presidência não dando nenhum respaldo para ele? Então, A é gente já falou aqui algumas difícil. vezes, né, Eu acho que eu sinto muito, Muricy, por você ter passado por isso. Eu só falo isso. Grande amigo, um cara que eu adoro. Tomara que um dia a gente consiga trazer ele aqui, hein? É, Acho que seria nossa, legal. sensacional. Acho Com que seria certeza, um bacana. grande cara, Muricy. Um amigo, um cara que eu tenho muito carinho, cara, de verdade. Santos Futebol Clube, vamos falar um pouquinho agora. Eu tava esperando por esse momento. Eu vou voltar quarta e domingo, gente. Semana passada, o Muricy, voltando ao Muricy, ele dizia assim: futebol é quarta e domingo, gente. Não esqueça. O que acontece no domingo apaga o que aconteceu na quarta e não tem jeito. Você é a esperança e eu sou, sei lá, não pessimista, eu acho que eu sou. Eu sou o sonho e você é cético. Eu você sou é cético. é. Pronto. E eu sou o sonhador aqui. O que acontece? Semana passada, é óbvio que eu brinco com o PA, mas não foi o PA, foi uma parte muito grande da imprensa brasileira, principalmente os que não gostam do Neymar. Né? O Neymar fez um jogo muito ruim Contra o Novo Horizontino. foi mal no jogo mesmo. É. E o que aconteceu? O pessoal praticamente aposentou o Neymar. O que eu mais ouvi semana passada, não, o Neymar não só não vai à Copa, como ele aposenta no meio do ano. Agora, o Neymar fez um jogo espetacular ontem, no meu ponto de vista, contra o Vasco, né? 2 gols ali que foram sensacionais, né? Alguns passes, quer dizer, lampejos do grande Neymar, óbvio. É o Neymar? Tá longe de ser o Neymar. Mas ele acendeu uma faísca de quê? Temos 26 convocados para a próxima Copa do Mundo. Sempre eram 23, agora são 26. O Neymar, eu vi o Renato Gaúcho falando isso, vou até repetir, o Renato, vi o Romário falando, cara, eu vi o Marcelinho Carioca falando, só jogador de nível. Os caras falaram assim, cara, com 26, o Neymar só não vai, eu só não levaria se ele tiver fisicamente com problema. Estando inteiro, eu vou levar. Se ele vai jogar 10, se ele vai ser reserva, se ele vai ser titular, ou se ele vai ser cortado na próxima da Copa, eu não sei, mas ele estaria na minha lista. E eu penso dessa forma. Se o Neymar conseguir uma sequência até a convocação sem lesões, eu levaria o Neymar. Porque acho que um ambiente de seleção é diferente. A gente percebe que o último suspiro do Neymar é a Copa do Mundo. O grande objetivo do Neymar é jogar essa Copa do Mundo. E eu entendo que a gente já passou momentos de um Ronaldo, será? Ronaldo machucado, 2002, tal, tomando infiltração, que aconteceu com o Ronaldo, Copa do Mundo, melhor. Tivemos isso com o Pelé, gente. 70 muito, Pelé não dá mais. Em 70 muita gente não lembra. O Pelé não dá mais, o Pelé não dá mais. O Pelé arrebentou em 70. Então, assim, o futebol, cara, ele guarda algumas coisas às vezes. Claro que a gente tem questões físicas, hoje o futebol é muito mais físico, tudo isso é realidade também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, PA, se eu tenho algumas opções de levar o Neymar e o Neymar ainda tem condições de jogar, eu levaria. E eu acho que o Ancelotti, até por algumas pessoas que eu ouvi falando, o Ancelotti vai levar o Neymar, só se o Neymar machucar. Vou quebrar suas pernas agora, numa coisa que eu vou dizer aqui. E eu vou pegar uma carona num colega que cobre muito o Santos,
que é o Rodolfo lá do Futeboteco, ele fez uma crítica no começo da semana, com uma certa razão, e eu vou pegar essa parte que eu concordo com ele. Eu acho que antes da gente discutir Neymar na seleção, acho que o Neymar precisa estar sendo extremamente útil ao Santos. Acho que esse é um ponto. A gente fica, né, o tempo inteiro reverberando, porque tem o desejo dele. Porque a Copa tá aí, né? A cara? Copa está aí, porque o Neymar é um jogador diferenciado, por isso que a mídia, né, faz essa discussão em torno do Neymar na seleção. Mas eu vou concordar em partes ali com o que o Rodolfo disse. Acho que primeiro o Neymar precisa entregar para o Santos e a seleção ser uma sequência, uma consequência. Mas eu acho que isso é natural pra ele, viu? Agora, Porque- eu vou falar do Porque o Neymar time no do jogo. Santos o grande problema do Santos, que eu acho, eu vou ser muito transparente com você. O Santos é um time desorganizado e ruim. Eu acho que o Neymar bem. Hoje o Santos não é um time que vai competir na parte de cima da tabela. Não, mas tudo bem, mas ele precisa fazer parte, Sim. mesmo que o time esteja desorganizado, mesmo que esteja com problemas até os fios do cabelo, mas ele precisa ter uma participação no jogo de uma maneira que realmente ele venha agregar. Assim. Agora tem mais uma coisa, viu, PA? Não adianta. Vamos voltar. Você viu o Romário jogar? O Romário correu 90 minutos? Não, o Romário jogava por 2, 3 bolas. O Ronaldo jogava por 2, 3 bolas. Copa de 2002, o Ronaldo. Mas eu vou falar. O Neymar vai ser esse jogador. O se você futebol hoje é um pouco diferente Mas dessa o Messi, a seleção da Argentina correu pro Messi. O Messi ele correu só com bola, sem bola não correu na Copa. Não, tudo bem, mas aí foi um time moldado, o Messi não estava com problema físico, né? Aí é diferente, né? É bem diferente. O Neymar ficou muito tempo parado, tá com problema físico e não dá para moldar um time para o Neymar jogar. Sim, claro, dessa concordo com condição você. do Messi, tá? O que eu coloco é o seguinte: o Neymar teve uma participação muito importante no jogo contra o Vasco, nos gols, no golaço que ele fez. Cara, eu aplaudo, é o talento do Neymar ali falando alto. Mas não dá para comparar um Santos e Vasco e seleção brasileira contra qualquer adversário que seja na Copa do Mundo, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa ponderar. A pressão, o nível do jogo, tudo vai ser muito diferente. E aí eu pego o seguinte: o Neymar, durante o jogo, ainda durante o jogo, precisa melhorar muito. Ele, e aquela coisa que a gente falou segunda-feira do psicológico, ele entra na pilha dos caras, ele fica o tempo inteiro xingando. Você viu o vídeo que eu compartilhei? Aliás, o Gustavo Machado, que é um cara que eu tô com desejo de trazer ele aqui, só que ele é do Rio de Janeiro. A gente vai ver se a gente consegue um dia marcar aí uma entrevista com ele, que é o que faz a leitura labial e a dublagem, né? E ele fez, obviamente, né, do jogo ontem, Santos e Vasco, e achei muito interessante. E aí a gente entende como que é o comportamento do jogo, porque ele fazendo, né, essa dublagem, fica claro como que ele tá, o Neymar, mentalmente falando, né? Então eu acho ele muito impaciente, ele entra muito na pilha dos adversários. É claro, os adversários vão provocar, normal. É o Neymar. Acho que a primeira coisa para o adversário tentar neutralizar ele é no mental. Porque sabe que ele, no talento, ele é superior a todos, o time inteiro, né, adversário. Sim. Então, e ele vai encarar isso na Copa. Ele vai ter isso na Copa. Ele não vai ter, não vai ter um cenário muito diferente, talvez até pior, dependendo da seleção que o Brasil venha a enfrentar. Então, Marcelo, eu acho que o Neymar, vou voltar à minha fala, foca no Santos, começa a ter esse ganho dentro do Santos, mesmo que esteja tudo meio errado ainda lá, e aí depois, como consequência, a seleção. O Vojvoda já fez uma modificação do jogo do domingo contra o Novo Horizontino para esse jogo contra o Vasco. O Neymar não foi tão lá atrás buscar a bola. E Né? nem tem, né? Então o Vojvoda também já se conscientizou. Acho que é isso. Tem que haver um processo. O tempo está curto. Eu ainda acho que não dá para ele ir para a seleção. Mas é o Neymar, eu não duvido. De repente ele consegue engatar aí uma boa sequência de jogos, consegue ter boas apresentações. E no jogo todo, a gente não está esperando o Neymar aqui correndo todos os lados do campo. Aliás, ele emitiu um relatório aí que eu achei muito legal ele fazer isso. Mas ele fica tão preocupado em provar que ele ainda é o Neymar. Ele não precisa disso. Cara, foca no que precisa.
Neymar, foca no que precisa. Mas eu vou te falar uma coisa, PA. Eu posso estar errado, tá? Ah, Mas eu acho que o Neymar só não vai pra. Eu acho que o Neymar tá convocado. Eu acho que o Neymar só não vai pra Copa do Mundo se ele realmente se machucar. Assim, eu tenho visto muitos aí jogadores falando, algumas pessoas que tiveram, os caras falaram, pô, o cara gosta muito do Neymar. O cara conta muito com o Neymar. O cara fala muito com o Neymar. mas aí eu vou falar uma coisa. O Ancelotti vê esse comportamento do Neymar durante o jogo. Facilmente se desestabiliza emocionalmente. Qual a confiança que o Ancelotti vai ter dele em relação a isso? E ele já vem de um histórico das outras Copas. Ruim na Copa de 2022, ok. Eu acho que ele estava bem. Mas na da Rússia, todo mundo lembra, né? Do comportamento dele dentro de campo. Ele, em 2022, ele estava ainda num bom momento. Em 2018, ele estava no auge. E Sim. ele se perdeu. E agora? Ele está preparado para isso, realmente? Enfim, mas assim, a questão aqui O Ancelotti não quer um cara ali instável mentalmente. O trabalho do Ancelotti, todos os trabalhos, os jogadores muito bem Mas é mentalmente que eu falando. acho que não é que o Ancelotti não confia no Neymar. Eu acho que o Ancelotti confia nele. Nele, Ancelotti. Eu acho que ele olha pro Neymar e fala, esse cara comigo vai render. Eu tenho comigo, porque assim, eu tenho visto, tomara, eu né? tenho visto muito. Mas aí é o que eu te falo. A grande sacada, o grande problema do Neymar é estar bem fisicamente. Acho que se ele estiver bem fisicamente, ele vai para a Copa do Mundo. Agora, a grande questão aqui é, ele não pode ter mais lesões daqui até a convocação final. Porque uma lesão muscular daqui pro final, cara, ele sabe. E talvez por isso que ele tá tão ansioso. Primeiro porque o time do Santos é ruim. Segundo que o Neymar a carreira inteira brigou aqui para ser campeão, para ser artilheiro, agora ele briga para não cair. Então tem várias coisas aqui que complicam a volta dele. E o terceiro que ele sabe que ele tá brigando contra o relógio. Né? Então, assim, aqui, se ele tiver uma lesão, acabou. Ele tem o quê? Mas quando é a convocação oficial, você lembra? Não, agora não vou. Não lembro. Mas digamos que tem aí, mas eu não sei exatamente, agora me falhou. Mas não falta muito. Esse tempo até a convocação final, se ele tiver outra lesão, ele perdeu a Copa. Então, ele é um jogador que ele não tá pode... tudo contra o Neymar, principalmente se for uma lesão... E, cara, e o problema, por exemplo, qualquer jogador pode ficar fora da Copa agora. Não, uma lesão muscular mais pesada, um trauma... É duro, essa fase é dura. Mas eu quero dizer o seguinte, mas pra ele, até uma lesão muscular, que tire ele por 3, 4 semanas, acabou ele. Acabou a chance dele. Então, assim, é a última chance do Neymar ir pra Copa do Mundo agora. Ele tem, assim, sei lá, 30 dias, 20, não sei exatamente quando é a próxima convocação. Ele não pode se machucar, bicho. Entendeu? Eu acredito que ele ainda vai entrar nessa lista aí, se ele não se machucar. Tenho comigo, mas, evidentemente... Eu espero que eu esteja enganado. Eu quero mesmo eu cair da cadeira, mas, ok. Eu quero que aconteça tudo o que eu acho que vai acontecer. Do Neymar ser convocado, dele estar na Copa e ele ser extremamente útil na campanha da Então, seleção mas brasileira aí na estamos falando Copa. de duas coisas. Você está falando de ele ser convocado e de ele ir bem. Eu acho que ele será convocado. Essa é a minha aposta, a não ser se ele machucar. Agora, ir bem, ó, a convocação... Mas para ele ser convocado, ele precisa estar bem, né? Não, mas ele precisa ser útil. Eu tô falando assim, ir bem na Copa é outra história. Sim. Eu acho que ele vai ser convocado se ele não tiver lesão. É 16 de março, né? A próxima convocação da seleção sob Ancelotti é 16 de março para os Mas jogos. eu acho que é para os jogos os amistosos, né? Sim, é a próxima convocação. É isso, cara. Então, assim, ele tem aí algo em torno de 20 dias para estar nessa convocação. Neymar, você tá no sprint final. É isso. Cara, eu torço muito para ele, porque é um cara que eu gosto de jogar, cara. Eu acho que tecnicamente é um cara muito diferente. Por falar de Santos Futebol Clube, tem uma aqui que a gente precisa colocar. Aliás, tá gostando desse podcast? Se inscreve no canal, curta, compartilha, fala bem, fala mal, mas fale da gente, deixa seu comentário. Não sei se você viu a nossa enquete do dia, né, PA? Falando a respeito da parada técnica ou da parada para se é benéfico ou maléfico. Se é benéfico ou maléfico, opina aí. Quiser falar do Neymar, quiser falar de qualquer tema, que é o favorito do jogo do Palmeiras e São Paulo, enfim, fique à vontade. Se o Flamengo realmente vai se recuperar ou vai continuar nesse momento, deixa o seu comentário aí pra gente. Você ajuda muito a gente. Santos dá mais um passo. Aqui tá no GE, vou dar a fonte aqui. O GE tá dizendo aqui,
por Ana Canhedo e José Edgar de Matos, direto de Santos, atualizado 2 horas. Santos dá um passo importante com o acordo de Marcelo Teixeira para uma possível venda, para se configurar uma SAF. Né? O Marcelo Teixeira vai permitir que o grupo Dominique, deve ser, faça diligência de alguns meses no clube para entender qual é a real situação financeira para evoluir a uma proposta final. Peixe também vai investigar a empresa. Precisa, né? Não pode... Claro, eu acho que é muito importante, né? Não é um aceite de venda, tá aqui ainda mostrado um aceite, mas é um flerte. E sempre quando você vai abrir uma diligência, você vai entrar nas entranhas do clube, entender todos os números do clube, para que realmente você entenda. A dívida é um bi e meio, é menos. É um processo parecido com aquelas de fusão de empresas, né? Você passa um período, né? Não tem como. Um conhecendo o outro. Não tem como, né? Mas aqui, nesse caso, tem uma diferença de uma empresa. É o seguinte, eu já vendi empresa, por exemplo. O que acontece? Quando você é um vendedor, que você está esperando uma grande oferta, o cara te fez a proposta, aí ele vai avaliar, ele vai entrar. Eu só preciso entender se o cara tem condição de me pagar, nesse caso. E o cara quer saber se realmente o que eu falei para ele é verdade, se quanto eu devo é verdade, se quanto eu faturo é verdade. Esse é o ponto. Né? Se tem algum esqueleto no armário, por isso que geralmente isso demora de 6 a 8 meses, aí é o prazo normal. Né? Por outro lado, eu, como um vendedor de uma empresa, eu não tenho a preocupação o que o cara vai fazer depois, diferente de um clube de futebol. Um clube de futebol, o que acontece? Se o Marcelo vende para um grupo muito errado, os caras vão cobrar ele, porque você tem torcida, você tem um monte de coisa, a imprensa vai bater, vai falar o cara ganhou. Então, assim, futebol é muito mais exposição. Então, assim, não dá para ser errado. É por isso que o ano passado eu batia demais quando o nosso amigo Casares estava querendo vender a base do São Paulo, eu fiquei maluco com aquela história. Se você parar para pensar o processo do Vasco, né? Sim. Enfim, algumas SAFs aí que foram na aventura, né? Então, e aí você tem que fazer realmente uma avaliação. Eu acho que tem que ser de mão dupla mesmo, isso daí. Mas, em geral, né, a empresa vai ter que provar, dar uma garantia de crédito. É um processo caro, então não é qualquer um que paga para fazer uma diligência, ainda mais num clube como o do Santos. Tudo fica mais caro quando você fala de um clube de futebol desse porte. Então, é um bom investimento, uma empresa séria para fazer. Às vezes eles contratam uma auditoria, depois ainda faz a auditoria da auditoria. Às vezes é comum, você contrata uma outra para ver se está tudo certo. Então, assim, quando uma coisa realmente fica mais cara, então é um processo complexo. Acho que, sinceramente, eu sou muito a favor da SAF desde que você venda para o grupo correto. Eu falei isso aqui. Bahia, para mim, foi uma grande venda para o grupo Síria. Ali o Bahia mudou o patamar do Bahia. Falando nisso, o Bahia... do Rogério Ceni aconteceu e tal. Mas, cara, uma coisa... Eu raramente concordo com as coisas que diz o André Sanches, mas eu vou fazer um questionamento. Ele dizia o seguinte, o Corinthians vai ganhar a Libertadores de tanto jogar. Você tem que ganhar no casca. Foi o que aconteceu com o PSG, foi o que aconteceu com o Manchester City. Você tem que jogar. É difícil você jogar uma ou duas vezes e ganhar. Tipo o São Caetano, que na primeira Libertadores quase foi campeão. Não sei se era a primeira ou a segunda, não me recordo. É muito difícil isso acontecer, sinceramente. Então você vai aprendendo as manhas da competição. Né? Então eu acho que isso acontece. Então, assim, eu acho, aí eu quero a sua opinião, que se for um grupo sério, estruturado, bem administrado, e isso não fique só no... seja feita uma diligência de verdade aí do outro lado, não do só uma comprador, promessa, né? de entender de verdade quem é o comprador e tal, eu sou 100% a favor. Um grupo City, um grupo bem organizado, e não assim, é o grupo que City vai te comprar e vai ver que é o City lá da City lá, sabe aquela coisa? Não, é um grupo sério, é um grupo com dinheiro, um grupo estruturado, quem tá por trás de verdade e tal. Se você tiver isso, eu sou a favor, porque eu acho que no fim... isso vai acabar acontecendo. A SAF não quer dizer que é certo ou errado. Depende tudo isso que você falou. Né? Acho que depende de quem vai assumir. Né? E a credibilidade, a estrutura, tudo tem que ser colocado sobre a mesa, porque realmente é um movimento que mexe com muitas questões, né? Inclusive as sociais. É isso aí. Faltou falar rapidinho do Corinthians. Vamos falar do Coringão. Eu tava esquecendo do Coringão. O pessoal vai ficar bravo comigo. Meus cunhados aqui. Eu sei que nós estouramos o tempo só pra variar. Mas vamos lá, vamos falar do Corinthians, rapidamente. Acho que a gente até já adiantou o assunto, mas Dorival então tá cogitando
a entrada do Memphis, né? Ali como centroavante no lugar do Yuri Alberto. É que a gente falou no começo A do gente programa. falou no tá certo. começo bem do programa. E acho que nesse espaço que o Memphis atualmente joga, o Corinthians tem ótimas opções. Principalmente um que vem chamando a atenção, na minha opinião, que é o próprio Vitinho. O Vitinho vem jogando bem, fez um golaço, Bom jogador, Vitinho. Eu gosto dele. no Gostava dele domingo no Flamengo. passado contra a Portuguesa, né? Foi o autor, um dos heróis. O Hugo Souza foi o herói master, mas o Vitinho também teve uma participação muito importante ao marcar aquele gol de empate. Corinthians enfrenta o Novo Horizontino em Novo Horizonte, vai ter uma parada duríssima. E o Dorival é aquilo, ele vai procurando soluções. Eu acho que nessa questão de adaptar atletas, ele sempre vai bem, né? A gente lembra do Alisson, o próprio Breno Bidon agora no Corinthians, né? E ele não tá inventando roda, Você quer uma do né? Dorival? O Memphis, por tudo que você falou, né? Da limitação física, dele não ser tão participativo, de repente na posição de centroavante que ele já atua lá na seleção holandesa, acho que o Corinthians tem a ganhar e não vai sentir tanto a ausência do Yuri Alberto. Em aspecto de definidor, né? E uma coisa, né? Aí eu tenho que tirar o chapéu. O Memphis é muito melhor finalizando que o Roberto. Ele não vai ter aquela capacidade de marcação. Aí o Vitinho corre, os outros jogadores correm por ele, né? O Memphis dentro da área é um perigo, porque ele sabe finalizar. Ele ajuda na bola aérea, ele é um cara que ele é frio na finalização. Se a bola chegar nele... Se a bola chegar nele, ele vai ter que correr menos ali, né? Talvez ele não precise fazer, talvez não, ele não tem condição de fazer o trabalho que o Yuri faz, de apertar tão assim, mas ele com a bola no pé, tecnicamente perto do gol, eu prefiro o Memphis do que o Yuri. Apesar do Yuri ser aquela história, eu acho que o Yuri é muito jogador sem bola, dá oportunidade, mas assim, para definir, não tem comparação. O Memphis finaliza muito melhor que o Yuri. É um jogador frio, um jogador que na frente do gol vai fazer o gol. Vai fazer o gol de cabeça, vai fazer o gol se a bola bate bem da entrada da área. Tem essa característica. E não dá para comparar, né? Guinegão ainda tem uma curva de amadurecimento. O Pedro Raul, que fez até uma temporada muito boa lá no Ceará, mas não é do mesmo nível. Então acho que o Corinthians fica muito fortalecido com esse movimento que o Dorival promove, colocando o Memphis e aproveitando o Vitinho que tá abrindo, né, passagem. Eu gosto muito do Vitinho, cara, desde que ele do Botafogo, depois no Flamengo, é um jogador que eu gosto muito, tecnicamente é um bom jogador. Tá pedindo espaço, né, então acho que... O Vitinho, o que ele tinha que corrigir na carreira é os altos e baixos. Teve momentos no Flamengo que eu falei, ele vai ocupar a titularidade, aí ele cai e bate, mas ele tem boa técnica, ele é bom jogador, é um jogador de bom nível técnico. Eu gosto do Vitinho, acho que foi mais um acerto. Quando o Corinthians trouxe o Marcelo Paz, até falei com vocês, falei, cara, grande reforço do Corinthians foi o Marcelo Paz. Esse cara é um cara muito bom. Não foram os jogadores. Esse cara é excelente contratação, o Corinthians foi muito bem nessa contratação, trouxe um cara que conhece, sabe montar time barato, de jogador que corre. O Corinthians foi muito estratégico. O presidente do Corinthians está de parabéns nessa contratação. Falei desde o começo. Tem um cara que está acostumado a montar time competitivo sem gastar muito. Imagina com o cofre do Corinthians e com a camisa do Corinthians, né? Por mais que o Corinthians... mas talvez o Corinthians não tenha tanto dinheiro a mais do que os outros. Mas o que o Corinthians tem? Uma camisa muito mais valiosa, uma exposição muito maior. Então, quando você dá na mão de um cara que não é Marcelo Paz, que sabe trabalhar, a coisa muda. Tinha tudo para dar errado no Corinthians. De repente as coisas, né? O Corinthians começaram a caminhar entra numa perspectiva. Agora, a questão financeira é uma coisa que precisa ser solucionada. Só para finalizar, o Corinthians está perto de contratar o Lindgard. O Lindgard. Jogador inglês, né? Estava na Coreia, salvo engano, né? Isso. Jogando no Seul. Minha opinião, já disse no começo do programa, eu não gosto desse fim de carreira que vem jogar no Brasil da Europa. Pode me surpreender, mas se você pegar o histórico, você vai pegar. Não tô falando só de europeu, tô falando de assim, jogadores que brilharam na Europa estão em fim de carreira. Então você vai pegar aqui no São Paulo, você teve muitos aqui, Juan Fran. Teve o próprio Rames Rodrigues. São Paulo contratou o Jamal Lewis o ano passado. E aí vou te falar mais uma sequência de jogadores do Corinthians São Paulo passaram e não deu certo. Eu não gosto muito de jogador acima dos 30 anos, ainda mais para os jogadores com a competição que o Dorival quer, estilo de jogo, e eu acho meio complexo. Eu acho que é outro que vem para passear no Brasil. Mas é mais um reforço, né, que chega aí para o Corinthians para a sequência da temporada. A janela que está se fechando, né? Fecha agora dia 3 de março para o mercado externo. Vai ficar aberta aqui no interno, né? Entre os dias 4 e 27 de março. Então, se os clubes ainda quiserem fazer alguma contratação dentro do Brasil, ainda vai ter essa janela. Pode fazer, mas fora já... Mas eu tô vendo os clubes bem
bem pontuais, né? Não tá sendo uma intertemporada, uma mudança de temporada de Muito forte. Tem a mudanças, parada da pausa reformulação de da Copa do elenco. Mundo agora também. né, E a já. janela do meio do ano, essa vai Essa é ser a mais forte, bem né? movimentada. E para fechar, você vai manter aquela posição da segunda-feira entre Corinthians e Novo Horizontino. Sim. Qual que é a sua Eu opinião? tinha falado, né? Novo Horizontino é ligeiramente favorito, mas nunca duvidando jamais do Corinthians. E se for para os pênaltis, Hugo Souza, né? Eu vou repetir o que eu disse na segunda-feira. Se você for comparar o ano até aqui, Novo Horizontino é favorito. Né? E eu acho que até seria legal, é merecedor. Agora, desejo de quem trabalha nos jogos. Você quer né? ver? Eu quero um clássico na final do Paulista, óbvio. Né? Um Palmeiras e São Paulo. Aliás, Palmeiras e São Paulo não, porque ele já vai ser na semi. Um Corinthians e São Paulo, ou um Corinthians e Palmeiras. Aí eu queria um clássico na final. Mas, se a gente entender pela questão do mérito, acho que o Novo Horizontino... Você é 90%, 95% de quem trabalha na pra imprensa... nós é mais audiência, né? Pesa nisso. E é mais gostoso fazer o clássico e tal. Mas assim, vamos falar de Eu futebol. mas eu tô com o meu olhar de profissional que quer visibilidade, que quer audiência numa decisão, enfim. Futebol é aquela história, né? O Novo Horizontino fez um campeonato brilhante até aqui. Se você for analisar o futebol jogado até aqui, o Novo Horizontino é favorito. Mas é aquela coisa, você chega numa fase final, mata-mata, você pega a camisa do Corinthians pesada, você pega... a moral que o Corinthians passou, né? Uma tendência de arbitragem que também tende a essas coisas. Infelizmente, a gente sabe que... Não vou nem entrar nesse ponto. Mas né? é que no fundo... Cara, assim, eu acho que não que eu queira, mas eu acho que o Corinthians vai ser o finalista aí no Campeonato Paulista. Eu acho que vai dar um Corinthians e Palmeiras, se eu tiver que citar aqui. Para nós, cronistas esportivos, pode crer que a gente torce para sempre ter clássico. Mas se o Novo Horizontino chegar à decisão, vai ser com muito vai mérito. ser muito legal, muito bacana. E é importante também o interior sempre marcar presença, né, em jogos, em decisões. E acho que vai ser legal também para esse Campeonato Paulista. E para resumir aqui, qualquer que seja esse jogo da final, poxa, o Campeonato Paulista tem muito valor, né? Apesar eu gostei do Campeonato Paulista. Eu acho que foi um campeonato bem jogado, independentemente do que acontecer. O formato foi muito legal. Que agora é um campeonato ele rápido. Foi muito, ele trouxe muita imprevisibilidade, né? Aquela vantagem que os grandes tiveram nos anos anteriores, né? com mais rodadas. Quanto menos rodadas, pior para os grandes, né? Aí isso, de certo modo, aproximou um pouco, embora a gente tenha 3 grandes nas semifinais, né? Mas foi na Bacia das Almas. Não, Corinthians e Portuguesa foi né? Cara, o São Paulo e o Santos classificaram na última rodada. Sim. Entendeu? Foi realmente... Aquela última rodada, a 8ª rodada do Campeonato Paulista, foi um auge, né, do campeonato, da competição. Aquela mudança constante do G8, né, e no fim o Guarani, né, que acabou ficando de fora, foi realmente uma emoção que a gente não teve em nenhum Campeonato Paulista recente. Grande Paulo Arnaldo. Vamos nessa, chega. Amigo. Vamos comer uma pizza? Agora é a hora da redonda. É isso aí. Pessoal, fale bem, fale mal, fale da gente. Se inscreva no canal, deixa seu like. Gostou desse podcast? Deixa um comentário, fala com a gente responde todo mundo. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Lembre daquilo, tenha consciência. Se beber, não dirija, galera. Uma cervejinha gostoso, mas nunca... Com motorista de aplicativo. Exato, pega um aplicativozinho e não vá fazer besteira por aí, meu querido palpiteiro. Um grande abraço, PA. Valeu, Marcelo. Valeu, gente. Valeu, galera. Pedrão. Fui! Até mais.